Ao vivo, estamos ao vivo. Saudações a todos do canal Tradição Católica em Foco. Hoje é com a imensa alegria que estamos com o professor Gabriel Sapucaia, aqui no canal Tradição Católica em Foco, e trataremos diversos temas sobre a tradição católica, sobre a trajetória dele, sobre a nova campanha da editora Custódia Fidei, que agora vai ser lançado, está sendo lançado agora, né? Já tem a campanha que já está a pleno vapor. Queria também que ele falasse a respeito disso depois, e a experiência que ele teve também no sede-vacantismo, que ele foi e voltou, e como é que está agora a vivência de fé dele, e onde é que ele frequenta. Vamos, como diz Jack o Estripador, vamos por partes. E hoje vamos falar, primeiro vamos pedir à Virgem Santíssima que nos ilumine e interceda por nós junto a seu divino Filho. Então vamos rezar uma Ave Maria. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra, Letícia, orar para nós. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, professor, pessoal, eu peço a vocês que estão vendo já a nossa live, que, por favor, compartilhem com outras pessoas, para que elas possam ter acesso ao que nós discutiremos aqui, né? Agora, eu e o professor Gabriel Sapucaia. Então, vamos compartilhar, vamos curtir, quem puder se inscrever no meu canal, ficaria muito agradecido. O professor Gabriel também tem o canal dele, não é? Isso, tá, professor Gabriel Sapucaia. Pronto. Por favor, meu pessoal, vamos divulgar, porque a tradição católica no Brasil é imparável. Ela é imparável, não tem mais quem consiga conter, né? Desde a era apostólica. Pois é. E o que é que acontece? Os modernistas e os continuistas ficam realmente, eles sobem nos tamancos, né? Ficam zangadinhos porque nós estamos fazendo o nosso trabalho de divulgação da verdadeira tradição, que não é o continuismo. O modernismo a gente já sabe que não é. Mas o continuismo não é tradição, porque tradição misturada com revolução, que é o continuismo, não é tradição, tá bom? Então, vamos começar perguntando as primeiras perguntas. E você também pode participar no chat. Eu vou abrir aqui. Boa noite. Aí, já tem gente participando. Ari Rodrigues. Ari Rodrigues de Cobreúva. Cobreúva fica em que estado? Não sei. Daqui a pouco, quem quiser fazer as perguntas também, direcionar para o professor Gabriel Sapucaia, sinta-se à vontade, né? Eu vou acompanhar aqui também pelo nosso... Primeira pergunta. Vamos lá, professor. O senhor, a sua formação, sua origem, sua família, e como é que o senhor viveu a sua religiosidade no início de sua vida, ou não viveu e viveu depois? Fica à vontade, fica à vontade. Então, não vivi, né? Vivi depois. Eu fui batizado já com 19 anos de idade, pra você ter uma noção. Porque eu vim de família, por parte de mãe, tudo espírita, e por parte de pai, só a minha avó, que era católica. Só que católica, né, no Vaticano II, toda religião é boa, normalmente, né? E com toda religiosidade é boa, etc. Já o meu pai era ateu, né? Hoje ele já está vindo para a Igreja Católica, graças a Deus, né? Mas meu pai era ateu e foi ateu durante toda a minha adolescência também, né? E eu ficava naquele pé de guerra, né? Dentro acreditar e não acreditar. Desde cedo o espiritismo nunca me convenceu, né? Eu fazia as perguntas mais difíceis para minha avó, ela não sabia responder. Aí isso só dificultou mais ainda, né? Por exemplo, eu estava no ensino médio, aí eu vi Aristóteles, Platão, eu tive curiosidade para escutar um pouquinho, ver um pouquinho deles, né? Aí eu já peguei logo a política. Aristóteles disse que, pela lógica, a humanidade teria que começar de um casal, né? Aí pronto, aí começou o negócio. Ah, vovó, me diga uma coisa, se todo mundo reencarna, Adão e Eva reencarnaram de quem, né? Foi o primeiro. Aí não sabia responder e começou, né? Nunca me respondia nada e eu sempre fiquei desconfiado. Me levavam para centro espírita, para
centro de formação de jovens, só que eu matava a aula e ia jogar bola, né? Porque eu sempre achava muito chato. Era melhor, era melhor. Pois é, eu não conseguia ver negócio, né? Era uma coisa assim, muito de musiquinha, sabe? RCC espírita, basicamente, né? Porque o espiritismo, eles têm a mesma vibe da RCC, só que para o kardecismo. Aquele sentimentalismo barato, né? Isso. E eu sempre fui muito rançudo desde que eu era criança, né? Por exemplo, eu nunca gostava de desenhos como Barney, né? Coisa assim muito infantil, né? Quando era criança eu gostava de destruição, explosão e porradaria, né? Quando era criança, né? Street Fighter, etc. Então nunca fui muito fã dessas coisas fofinhas, né? Então nunca me cativou, tá? Então nenhuma religião assim que eu via me cativava e eu ignorei isso a adolescência inteira. Ignorei isso a adolescência inteira. Até que chegou um momento, né, que eu tive que com dois impactos na minha vida, que foi a morte do meu irmão, né, do ventre da minha mãe, acabou sofrendo um aborto espontâneo já numa idade gestacional bem avançada, e eu sempre queria ter um irmãozinho, né, isso mexeu muito comigo, né, me fez, assim, piorar na minha descrença, né. Daí eu passei a adolescência inteira ignorando religião e tudo. Só lá na fase adulta que eu comecei a prestar mais atenção em querer buscar por conta do câncer da minha avó e da minha mãe, que teve 2 aneurismas cerebrais, né? O primeiro que ela teve, eu não tinha religião nenhuma. Já no segundo, eu dediquei muitos rosários a ela, né? Para ela sobreviver e ainda ter tempo de vir para a Igreja Católica. Então, né, foi toda essa trajetória. Daí, normalmente, né, escolhendo pela religião católica, por uma questão assim de lógica mesmo, né? Peguei vários argumentos de todos. E como eu sempre pensei de forma muito lógica, eu acabei me convencendo pelo argumento de São Tomás de Aquino, né? A existência de Deus, pelo livro Confissões de Santo Agostinho, me identifiquei bastante, né? Assim, mais com a parte emotiva da coisa, discussões sobre o tempo que tem lá, né? Até hoje, me identifico bastante. Então, também história de conversão em São Paulo, né? Quando eu li também o Apocalipse, né? Foi uma das coisas que mais me atraiu também, né? Na palavra de Deus, né? No final, todos vão ser julgados e esse vara de lágrimas inteiro finalmente vai acabar, graças a Deus, né? E, enfim, né, foi todo esse processo. E eu fui buscando, né, indo em várias igrejas para saber como é que funcionava, né? E, assim, cometi todos aqueles erros de principiante, né, obviamente. Por exemplo, então, na missa nova fala, né, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Eu começo a olhar para o meio da igreja para saber onde é que está, quem é. Né? Então, todas aquelas coisas de principiante, aquelas gafes de principiante, todas eu cometi, né? Depois me puxaram para a Canção Nova e eu fui, fiz boas amizades lá. Até hoje não tenho nada contra nenhum deles, tá? Amo eles de coração, né? A gente acabou se afastando, eu acabei virando tradicionalista, né? Não fazia mais parte do carisma. E aquele negócio, quem não faz mais parte do carisma é afastado, né? Então eu acabei me afastando por conta disso mesmo. Mas tive reencontros com a minha madrinha, né? Da época da Canção Nova várias vezes, né? Até hoje eu sou grato por toda a orientação que ela sempre me deu. Né, foi muito importante no meu tempo de catecúmeno. Tá? Fiz a minha catequese aqui na Catedral da Sé, com o padre João Paulo Dantas. Ele é meio conhecido por aqui, né? E já fez parte da Shalom também. Ele é carismático? Ele é carismático? Na verdade, hoje em dia eu não sei, porque ele já fez parte da Shalom. Mas quando eu peguei na época, ele já estava assim, de batina, muito padre Paulo Ricardo, Bento XVI, né? Ele me sugeriu muita leitura de Bento XVI na época, eu virei Ratzinger. A exegese da continuidade. Isso, exatamente, entendeu? E eu devorei o catecismo amarelinho todinho na época, né? Essa era a condição para receber logo o batismo, crisma e primeira comunhão num só dia, que foi na Páscoa. Eu tinha que devorar o catecismo todinho. E foi. E fui continuando pela Canção Nova até o momento que eu comecei a ler mais Santo Afonso, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, vi que não era aquilo. Né? Até cheguei a participar do PHN uma vez, né? Lá em Cachoeira Paulista. Tá? Em busca de conseguir rezar em línguas e nunca consegui. O senhor nunca conseguiu falar Siri canta lá na praia, Siri canta lá Bachúria? Eu achava que era aquela coisa que vinha, né, espontânea. Né? Achava que era aquela coisa que vinha espontânea. Né? Mas acabou que eu nunca viu, né? Nem repousar, nem nada. Eu vivia frustrado por conta disso, inclusive, né? Eles diziam que o batismo do Espírito Santo era só quando vinha acontecer essas coisas. Pô, não acontece nada comigo. Acho que eu sou muito tapado, então não sou Zé Ninguém mesmo para Deus, sei lá. Né? Aí, mas fui, né? Né? Que importa é servir. E, enfim, quando eu comecei a ir assim para a tradição, foi através do Instituto Bom Pastor, aqui em Belém.
Na época era o padre José Luiz Zucchi, né, o filho do Alberto Zucchi, da Monfort. Isso. IBP? O senhor teve algum contato com a Monfort na época? Contato com a Monfort na época, não. Só com o padre José Luiz Zucchi mesmo, entendeu? E assim, o contato que eu tive com o Monfort foi só os artigos do Orlando Fideli mesmo, né? No site da Associação Monfort. Né? Todos aqueles artigos sobre a crise na igreja, todos eles, a maioria eu li pelo menos, né? Hoje em dia tem mais, né? E comecei a ir. E a primeira missa tridentina que eu fui foi justamente no dia de finados. Então, assim, eu me encantei na hora, assim, me encantei, né? O dia exília, toda aquela solenidade, né? Os paramentos negros, né? Toda aquela piedade, e já, e assim, rapaz, eu tenho que aprender aqui. Aí eu, né? Quando é que senta, quando é que fica em pé, olhava para a galera, né? E tudo. E comecei a me turmar por lá, né? Eu saí de lá, né? Por conta que eu tive contato com os escritos do Dom Marcelo Lefebvre e depois também com todas as entrevistas dele, né? Toda a crítica também em relação ao acordo com Roma e etc. Né? E acabei, né? Depois seguindo para ser fiel da resistência, né? Eu fui filho espiritual do Padre Joaquim, né? Finado Padre Joaquim, que Deus o tenha. Saudosíssimo, né? Padre Joaquim. Deus o tenha, irmão. Padre Joaquim, exatamente. Então, assim, meu discernimento vocacional foi com ele, né? Todas, assim, as minhas grandes crises espirituais, né? Ele que resolveu, não só a minha, mas também da minha esposa, né? Foi ele que resolveu, sabe? Então, a gente tem bastante carinho por ele até hoje, tá? E a gente nunca conseguiu fazer um apostolado sólido da resistência aqui, né? Acabou que fiquei assim, acho que fomos 2 ou 3 anos, né? Na época, inclusive, o Dom Rodrigo da Silva era diácono, né? Não conheço o Dom Rodrigo desde que ele era diácono, né? Ele era diácono da Resistência. Exatamente. Acompanhei toda a saída dele, junto com os franciscanos que na época eram concepcionistas, né? Hoje em dia já é outra denominação e já estão fragmentados, né? E hoje em dia estão com o Monsenhor Bernardo Ló, inclusive. E, enfim, aí depois eu tive contato com, né, todos os escritos vacantistas, né? Agora, uma coisa importante a mencionar. Eu saí de IBP para a Resistência não só por conta do Dom Marcelo Lefebvre, mas por conta também de uma colega na época, né, que me indicou 10 livros aí para ler. Dentre eles estava do Padre Álvaro Caldeirão, entendeu? E o do Padre Álvaro Caldeirão, esse daí, que é a Candeia de Baixo Alquerre, que eu até utilizei no meu TCC para falar sobre subjetivismo filosófico, etc., quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, aqui na Faculdade Católica de Belém, né? Então é um livro assim dele que eu devorei todinho, né? Uns 4 é um livro profundíssimo. Pois é. É um livro que você não consegue ler, não consegue captar a profundidade, nem que você leia 5, 6, 7 vezes. É muito profundo. Muito profundo. Eu consegui ler ele porque eu estava me dedicando durante a faculdade a ler a Suma Teológica e os comentadores. Aí eu já tive mais facilidade para ler ele, entendeu? Todas as vezes que eu fazia assim trabalho, que era livre ou autor, eu sempre buscava, né, me aprofundar no tomismo cada vez mais. E foi aí que eu comecei a gostar mais do Padre Álvaro Caldeirão, né? Inclusive, quando eu virei sair vacantista, não haviam publicado as outras obras dele, né? Hoje em dia, né, eu presto atenção, publicaram Já Prometeu, que eu vivia querendo ler, O Reino de Deus, Os Umbrais da Filosofia, né, a questão sobrenatural. Eu comprei todos eles e já estou, né, voltando a estudar aí os escritos dele. Né? Inclusive, uma das perguntas que já lançaram aqui é quais foram os livros que muito influenciaram o senhor. Você já está falando alguns, A Candeia Debaixo do Alqueire, alguns livros, os livros de Dom Marcelo Lefebvre, né, do Liberalismo à Apostasia. Esse principalmente, o do Liberalismo à Apostasia, que é o mais teológico dele, foi principalmente o que mais me influenciou, tá? E também esse do Padre Álvaro Caldeirão, Candeia Debaixo do Alqueire, acho que mais me influenciaram para essa mudança. Depois disso, foram, né, o blog do Não Posso, dos Dominicanos de Abrier. O Não Posso. Exatamente. Eu li aquilo dali semanalmente, principalmente quando a resistência vivia em pé de guerra com a fraternidade. Né? Aí eu li aquilo dali direto, acompanhando. Né? Os sermões do Padre René Trincado, por exemplo, acompanhava bastante. Né? Vivia postando. Eu postava até para os seminaristas aqui da Arquidiocese, quando eu estava na faculdade. Eles olha, esse padre é muito bom, gostei muito do sermão. Pois é, nem te conto do que ele vem. Aí, mas ele gostava. Tá? E foi isso, né? Quando eu me formei foi justamente em 2019, né? Quando eu comecei a me enveredar pelo vacantismo, através dos escritos do padre Antônio Tchecada, que eu não conhecia,
né? Mas aí um colega meu da época que estava também abandonando a resistência para o sede-vacantismo, ele me apresentou o padre Antônio Tchekada. Aí eu fui lendo. E aquele negócio, quando a gente lê o padre Tchekada sem averiguar as fontes dele, os textos completos, a gente acaba se convencendo pelo argumento dele, né? Então, eu acabei me convencendo pelo O argumento dele. argumento dele é muito sedutor. Eu já li alguns livros Exatamente. dele. Todas as fontes dele de canonistas, por exemplo, se você for pegar o raciocínio completo e não recortado e costurado como ele botar lá, dá para utilizar contra ele, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. O canonista Comte A. Coronata, no ponto 363, se eu não me engano, tá? Ali do Institutiones Iuris Canonici, tá? Ele vai falar numa nota de rodapé que a bula com ex-apostolados foi abrogada pelo direito canônico de 17, né, que já acaba com o argumento de eleição nula, por exemplo. Daí ele vai e utiliza o Conte a Coronata para tentar invalidar, né, os papos pós-conciliares. Então, eu caí em tudo isso daí. Tá? Eu li Obra de Mãos Humanas, eu li os artigos dele. Na época, que eu tinha um apostolado do Instagram chamado Apostolado Santa Margarida Maria Lacoque, né, eu traduzi os artigos dele todos sobre ordenações inválidas e fui publicando em carrossel. Eu fui publicando. Entendeu? Eu acho que eles até têm um opúsculozinho defendendo as sagrações que Monsieur Tuque fez. Eles têm um opúsculozinho muito... Isso. Exatamente. Inclusive, para questões sobre o Monsieur Tuque, né, para quem tiver curiosidade sobre as questões dele, eu recomendo a vocês acompanharem o Twitter do Viet Vagabond, que é Vietnamita Vagabond, tá? E Nigodin Tuque também, que eles expõem muitas coisas interessantes lá, tá? Recomendo, por exemplo, o Instagram da minha esposa, Mulheres Prudentes, @Mulheres Prudentes, tá? Que ela também está postando muita coisa que vem também, né, de muitas fontes do México e de fora, tá? Que a gente cita o trabalho de traduzir e publicar. Então, né, para entender mais sobre a questão do Monsieur Tuque, tá? Que é uma questão bem complexa, né? Até mesmo nos círculos internos do sede-vacantismo, tá? É uma questão que pouca gente tem coragem de falar, é muito comprometedora, tá? Mas só para dar uma palhinha do que futuramente aí a gente pode estar transformando em selo editorial, tá? E essa foi minha trajetória. Depois, quando eu e minha esposa, a gente teve contato com os escritos do padre Olivier Hill, a Igreja de Apostasia, e também o livro dele sobre as ordenações, sagrações do Paulo VI, etc., a gente se convenceu já do contrário. A gente começou a ver que o Padre Tchekada, o Comitê Rori Santífica, né, o Monsieur Semo, eles aplicaram, né, recorte e costura, né, para favorecer os argumentos dele. Inclusive, na primeira sede vacantista, tem uma obra do Monsieur Semo, que é El Papado Material, né, em que eu fiz justamente esse trabalho de mostrar que é recorte e costura. Ele pegava um texto, por exemplo, do cardeal Camilo Mazzella, que dizia, né, do aspecto material do papado e parava aí. Só que, logo depois, ele fala o seguinte, ele diz que ele está analisando a vacância formal de episcopados e patriarcados pós-heresia manifesta, e não do pontificado romano, tá? E que ele fala que existe uma diferença entre sucessão ali, a episcopal, né, e a sucessão petrina. Tá? Ele vai falar de todos esses termos. Ele vai falar que, por exemplo, era uma tese da alta igreja, né, dos anglicanos, de que, né, o papado poderia ficar somente materiality e não formality. Então foi uma coisa, né, que eu botei lá, né, fiz um vídeo na época, fiz artigo para mostrar esse recorte de costura. Mas o interessante é que isso sempre foi feito, né, no sede-vacantismo. Desde o Rama Comarazona isso é feito. E eu só fui descobrir isso muito tarde, né, após eu ler o Padre Olivier Hill e tentar refutar o Padre Olivier Hill. Eu dediquei 4 meses tentando, e cada vez que eu ia pesquisar as fontes dele, eu mais me convencia ainda. E hoje em dia, por exemplo, né, quando a gente conversa sobre e-mail, né, a gente, né, troca algumas fontes, né, eu vi, por exemplo, que o argumento dele está até bem básico ali, que dá para reforçar, deixar mais forte ainda a argumentação dele, né? Então, tudo isso fez a gente sair. E um fator também muito decisivo foi que a minha esposa notou, né, quando eu estava lendo o livro do Padre Olivier Hill sobre as novas ordens do Paulo VI, né, ele não está defendendo uma coisa belíssima ali, a reforma, né, dos novos ritos. Ele não tá defendendo uma coisa belíssima, está apenas provando a validade segundo a história e a teologia. É a validade, mas não que é uma coisa bela. Porque os sede-vacantistas, eles alegam que todas as ordenações e tudo depois de 67, quando houve a alteração do rito,
todas são inválidas. Exatamente. 68, que foi quando foi promulgado. E aí, o pessoal da resistência e da fraternidade, eles dizem que, no máximo, você pode dizer que são duvidosas. Mas dizer que são nulas, você não pode. Tanto que parece que ainda continua a haver milagres eucarísticos. Não é? Parece que mesmo com a missa nova... Eu sou cético sempre quanto a isso, entendeu? Isso eu sou cético. Quando fala a questão de milagre, etc., bom, cadê a autoridade para chegar lá e se interessar para definir a coisa, entendeu? Então, eu sou cético. Não adianta vir assim, quando a pessoa vem para me falar de milagre, eucarístico, ele acontecendo, eu duvido até a última gota, porque esse é um direito meu, entendeu? Porque eu preciso da confirmação da autoridade. Eu gosto muito de usar o exemplo de São Luís, né? Tem um livro de Monsenhor de Segui, que ele fala sobre a Eucaristia, onde é relatada uma história onde São Luís estava aí nos seus aposentos, e um dos seus servos veio e falou, né? Vem aqui, Sua Majestade, está tendo um milagre eucarístico aqui na janela, venha ver. Aí ele se mostrou não interessado em ver, eu estava cumprindo os deveres de Estado dele. Mas, Sua Majestade, isso é uma prova de que Jesus está na Eucaristia. Ele, prova? Eu não preciso ver, eu já creio. Se quiser ir, pode ir lá ver. Né? Então eu tenho essa postura, entendeu? De não precisar ver ou atestar nem nada. Para quê? Se ali é teologicamente provável ou certo, moralmente certo, historicamente defensável, isso para mim já é suficiente, entendeu? Já vi ele que tem apoio da fé, entendeu? Então, a tradição ela entende que mesmo a missa nova, ela sendo ilícita e desagradar a Deus, ela, se estiverem reunidos os elementos necessários, requisitos, né? Sacerdócio válido, fórmula, intenção e a matéria, o sacramento pode realmente se realizar ali. Mas... A parte essencial da fórmula para validade é isto é meu corpo, isto é meu sangue, entendeu? Se o padre recitar somente isso, é válido, mas a forma que ele está fazendo é ilícita, ele está pecando, entendeu? Então, é preciso fazer tudo para que seja ministrado de forma lícita. Toda ali, oração do campo. Professor, eu gostaria de fazer aqui, o pessoal está colocando aqui alguns comentários, eu vou subir um pouquinho aqui aqui, vamos lá. Ari Rodrigues, boa noite. Luciana Barreto, boa noite, salve Maria, viva Cristo Rei. Um abraço para a Luciana, que sempre nos acompanha aqui no nosso canal. Salve Maria. Fernando Costa, boa noite a todos, salve Maria. Ari Rodrigues é de Cobreúva, São Paulo, fica em São Paulo, Cobreúva, não sabia. Lourenço tem uma pergunta: quais livros o professor já pode nos indicar para o combate católico contra o modernismo? O Lourenço Faria está perguntando. Lourenço Faria, o que o senhor recomendaria aí, professor? Eu recomendo vocês lerem todos os livros do Padre Oliver Hill, e não só isso, mas todos os publicados pela Custódia Fidei, tá? Sobre a crise na igreja aí, tá? São livros muito poderosos para você entender qualquer coisa do assunto. Também recomendo os da Castela Editorial, principalmente os do Padre Álvaro Calderon e do Monsenhor de Segui. Tá? Eu acredito que esses aí já são suficientes para você entender a coisa, entendeu? Tanto, assim, de forma geral, macro, tanto das posições aí de continuismo, tese de Cassitiaco, sede-vacantismo, né, reconhecer e resistir, e etc. Falando nessas teses, o que o senhor acha da tese de Monsenhor Monsenhor Gerard Laurier? Eu fiz um artigo recentemente justamente sobre isso, né? Eu já tinha um, só que assim, em defesa do sede-vacantismo totalista, né? Dito totalista aqui no Brasil, né? Esse nome não existe lá fora, mas aqui no Brasil chama de totalista, que é vacância total da sé apostólica, né? Está vacante tanto materialmente quanto formalmente, tá? E esse artigo ele já foi até bem difundido aí no México, tá? Mas eu consegui um melhor do ponto de vista filosófico da coisa, tá? Depois de uma investigação, né, minha esposa está fazendo uma investigação sobre as origens filosóficas, né, que influenciaram tanto o Rama Coomaraswamy, como o Gerhard Laurier e a Cristina Campo, que são um trio que trabalharam juntos, tá? No desenvolvimento ali. Eles saíram, inclusive, no mesmo tempo, tanto o Rama quanto o Gerhard Laurier saíram ao mesmo tempo da Fraternidade Santo Décimo, né, junto com todos os outros padres que eram discípulos do Rama, o Tchekada, o Semborn, o Kelly, né, todos esses falam, o Dolan, todos esses que são famosos hoje em dia no sede-vacantismo. E o que foi que eu e minha esposa a gente achou? Que eles analisam a questão do materialiter non formaliter com base no René Guénon.
entendeu? Porque René Guénon, ele, quando analisava a maçonaria moderna, né, e acusava a maçonaria moderna de ter traído a sua iniciação, né, ou seja, todo o hermetismo, a tradição primordial, etc., o que o René Guénon dizia? Que a maçonaria, ela é, hoje em dia, né, moderna, materialiter, non formaliter. Ela precisa recuperar a sua forma, voltar à sua tradição, para recuperar a sua forma. E assim voltar a se depositar da verdadeira tradição primordial. Tá? Parece com as análises feitas, né, sobre o Concílio Vaticano II e sobre a Igreja Conciliar, né? Sim, Só tira a maçonaria e bota a Igreja Conciliar, que é a mesma coisa. E eu tenho um artigo de 20 páginas, formato A4, provando isso daí, né? E também o Júlio Zévola, que é um outro perennialista. Já a tese dele sobre a maçonaria é o seguinte: para ele, a loja, né, a loja está totalmente vacante. Não sobrou nem aspecto material e nem formal. E que somente uma intervenção metafísica divina para reestruturar tudo. E aí parece até com a tese totalista, porque muitos deles, inclusive o Padre Checada, ou os irmãos Espina, né, o Julian Espina e o Pio Espina, na Argentina, defendem que somente uma intervenção divina, né, para reestruturar a Igreja Conciliar. Então, eu fiz esse paralelo. E o Rama Komarazwamy, o Gerhard Laurier, e a Cristina Campos, eles vão justamente nessa mentalidade. Daí você vê de onde é que veio essas soluções, entendeu? E aqui eu estou falando de autores dos anos 70 para 80, ou seja, a vanguarda do sede-vacantismo, tá? Na Europa e nos Estados Unidos. O sede-vacativo que a gente conhece totalmente, assim, que invalida Sacramento, ou então é material e não formal, veio tudo deles, do Rama, Cristina Campos e o Gerhard Laurier, entendeu? Então, né, eu tenho um artigo justamente sobre isso. Então, agora falando do aspecto meramente filosófico, materialiter non formaliter, por que eu não concordo com isso? Porque quando o Gerhard Laurier vai falar sobre materialiter non formaliter, ele não faz um retorno ao ilemorfismo aristotélico da distinção entre matéria e forma. Por que não? Porque, segundo o próprio Aristóteles, no livro De Anima, e também no comentário de São Tomás de Aquino, no livro De Anima, e também nos Quod Libet, né, do São Tomás de Aquino, ele fala que a forma precede a matéria. Ou seja, não existe matéria isolada sem forma. Se existe matéria, existe o ser, existe a forma. Não existe ser sem forma. Entendeu? Ou seja, é impossível você falar que tem um Papa materialiter non formaliter. Tá? Se existe o aspecto material, é porque existe o aspecto formal. E aí, de onde é que vem essa confusão dele material não formaliter? É porque o ilemorfismo dele não é aristotélico. Né? Do ramo dele não é aristotélico, e sim alquímico. O que é o ilemorfismo alquímico? Materialiter está ligado ao princípio lunar feminino. E formaliter é o princípio solar masculino. O princípio lunar feminino é democracia, igualitarismo, tá? É liberalismo, é modernidade, é passividade, tá? Daí você analisa o Vaticano II, que prega o igualitarismo, a fraternidade, o liberalismo, e tarará, tarará. Por isso que eles dizem que isso é sobre o aspecto formal na tese, o material na tese de Castiaco, ou seja, o princípio lunar feminino. Já o princípio solar masculino, que, ou seja, a autoridade, a hierarquia, né, a tradição, tudo isso estaria ausente. E é por isso que o Gerhard Laurier fala que se o Papa voltasse à tradição, ele recuperaria a forma do seu papado. Entendeu? É um ilemorfismo alquímico ali, voltado, né, para o perennialismo, voltado para o esoterismo, né, para a alquimia em si mesmo. Tá? Não é aristotélico. Né? Eu tenho esse artigo publicado, inclusive, vocês podem ver, acho que na segunda ou é na primeira live com o José Henrique, né, Custódia Fida, e está lá nos links. E no privado, se vocês quiserem, podem me pedir também, tá? Estão lá provando com todas as obras e citações do Júlio Zévola e do René Guénon, né, em paralelo com o Gerhard Laurier e o Rama Komarazwamy, para provar isso daí, tá? Tanto também a explicação sobre os dois ilemorfismos, tá? Então a diferença entre o ilemorfismo aristotélico e alquímico é esse. Matéria, no ilemorfismo alquímico, né, é o princípio lunar feminino e a forma, o princípio solar masculino. Aí é preciso ter os dois, entendeu? Para ter a coisa completa. Tá? Então, isso é alquimia, né? Princípio alquímico. Interessante. Exatamente. E é com base nisso que eles analisam, entendeu? Uma análise que o René Guénon
e o Júlio Zévola fizeram sobre a maçonaria moderna, o Rama, Gerhard Varia, Cristina Campo, né, fazem com a igreja conciliar. Entendeu? E isso repercutiu. Hoje em dia, por exemplo, quase todo centro do atletismo raciocina dessa forma. Entendeu? Sem saber a origem. Interessante. Professor, vamos lá. Eu queria agradecer Alexandre Pereira. Alexandre Pereira nos ajudou aqui, né? Com R$5. Salve Maria Santíssima, Corredentora e Medianeira de todas as graças. Se você tiver uma pergunta, meu querido, Pablo Salles. Salve Maria Corredentora Pablo Salles foi que nos ajudou. Alexandre Pereira e Pablo Salles também. Salve Maria Santíssima. Ele que nos ajudou, não foi Alexandre. Deixa eu aqui embaixo. Eu comprei do liberalismo, a apostasia e a candeia. Ele fala dizendo que ele comprou do liberalismo, a apostasia. A Luciana Barreto, como sempre, né? Ela diz assim: a renovação carismática católica, fruto do Concílio Vaticano II, semente de destruição. Livro, Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsenhor Marcelo Lefebvre. A primeira livro que eu li de Dom Lefebvre. Também já passei por essa fase da RCC, né? O pessoal do Amando Abraço, da Bateção de Palma e do Siricanta lá na praia, Siricanta na Bahia. E é engraçada a questão da RCC, porque ela vem justamente dos assembleianos, né? E esse pentecostalismo dos assembleianos. Uma vez eu estava investigando, né, sobre o método de leitura da Bíblia, do Monsenhor Jonas Abib, né, porque estava uma canção nova. Eu peguei o livrinho dele, né? Aí eu fui botar na internet, né? Porque eu não tinha um livro dele. E quando eu fui ver, né, o método dele, eu achei, sabe aonde o método dele? Os pastores assembleianos dos anos 80. Nossa! Ele está ensinando a galera a ler a Bíblia. Católica não tem nada. A renovação carismática católica não tem Ele está ensinando todo mundo a ler a Bíblia conforme o pentecostalismo dos protestantes. Na cara dura, dizendo que era dele aquele método. Ele tinha um livro que ele lançou na época, Como Falar em Línguas. Também. Ensinando você a falar em línguas. Rapaz, é hilário. É hilário. O Alexandre Pereira diz assim: mas, Dionísio, se a missa nova é válida, acontecer milagres eucarísticos é natural. Ele está dizendo aqui o Alexandre Pereira. Né? Se for a vontade de Deus e se for para converter alguém, é possível. Assim como também é possível o milagre eucarístico, né, numa missa rezada numa praia, por exemplo, né? E ali, se for para alguém acreditar na Eucaristia, é possível. Sim. Para converter até mesmo as pessoas que estão assistindo ali. Pois é. Luciana Barreto, essa, entre aspas, conversão de tantas pessoas ao catolicismo não são verdadeiras. Muita coisa é modismo e influência. Eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Porque agora o que tem de gente, de youtuber, de gente, agora eu sou católico, aí vai tudo pro continuismo. Né? Um bocado de gente, até ex-pastores protestantes é raro ir direto para a tradição. Boa parte deles vai direto para o continuismo. Quer dizer, aliás, eles se sentem em casa lá, né? Comente um pouquinho. Mas isso é uma grande oportunidade, porque você tem assim, esses famosinhos virando católico e indo para o continuismo, é uma grande oportunidade justamente para desafiar eles, né, e ter um público maior para mostrar, né, que o continuismo está errado. Entendeu? É só uma oportunidade. Isso daí é só vantagem. Uma oportunidade. Eles não sabem o trabalho que eles vão estar fazendo para a gente. Inclusive o próprio padre José Eduardo, né? Ele, de certa forma, quando ele nos ataca, ele direciona os holofotes para nós. Acho que ele tem um ódio muito grande à tradição. Também, né? Ele fala que foram pastores protestantes que participaram. Ele participou da formação desse pessoal, né? Da Mil Homens, aquele pessoal todo, aquele que é aquele pessoal que odeia a Igreja Católica, mas na hora do ecumenismo, né? É um amor. É um amor. O padre José Eduardo, ele era, na minha opinião, ele era bem mais intelectual quando ele era discípulo do Antônio Donato, né? Saiu da barra da saia do Antônio Donato, aí pronto, ficou assim. Aí cita Ney Mato Grosso, aí começou toda essa coisa aí. Até Valesca Popozuda ele cita no escrito dele. Eu fiquei de queixo caído. Meu Deus do céu. A resposta que ele me deu, inclusive, ele basicamente fez o quê? Ele sentou numa poltrona, me mandou deitar no sofazinho e começou uma sessão de terapia comigo.
né, falando porque eu estava, né, um êxodo não acabado, e etc. Mas não respondeu nenhuma das minhas objeções. Nenhuma ele respondeu, nenhum dos fatos que eu mostrei. Até mesmo a galera do movimento litúrgico, né, da reforma de 69, sendo contra o que foi feito ali em 69, dizendo que aquilo ali foi tramóia do Bonini. Né? Então, nenhuma resposta. Ele só me falou assim: olha, vem cá, Gabriel, vem cá, senta aqui nesse sofá, bora fazer uma terapia. Ele só fez isso. Ainda vou postar a resposta a ele, inclusive. Vou terminar os trabalhos, né? Já está quase pronto. Ele ainda teve a disfarçatez de fazer aquela live com o Pedro Afonseca e com o padre José Dilson, lá da administração apostólica. E teve até gente mandando um recado assim: Dionísio, ainda bem que eu saí da administração apostólica. Aí eu disse: fez bem. Né? E tem a disfarçatez aí de três de fazerem, né, aquela live lançamento do livro físico do padre José Eduardo em defesa da missa nova. A missa nova, quem mais perseguido é a missa tradicional, é a missa de sempre. A missa nova, infelizmente, devido às vicissitudes e circunstâncias em que nos encontramos, infelizmente ela está em quase todas as paróquias, praticamente. Quem precisa de defesa é a missa de sempre, que é a missa verdadeira, né? E outra, se ele quisesse defender a missa nova de verdade, ao invés de se dirigir ataque contra a gente, ele deveria dirigir o ataque contra todos aqueles que rezam ela, ele fala, né, mal celebrada. Né? Ele deveria se dizer contra ela, porque eles é que são os verdadeiros culpados de estar a gente vindo com a tradição. Entendeu? Então, né, se pelo menos eles enrolassem um pouquinho, né, fizessem um Ad Orientem, um latim, assim, dava para reter a galera, né? Mas o padre Eduardo, ele tá fazendo esses ataques contra mim porque ele não quer perder mais fiel, entendeu? Eles estão sentindo... Assim, eles estão sentindo... que as editoras tradicionais estão crescendo, estão mostrando a verdade, né? Ou seja, mostrando que, vamos lá, se tá certo aí o que o José Eduardo fala, então me diga, então, por que durante aí mais de 1.500 anos esses autores que eu estou publicando falam contra o que ele diz, né? Então isso bota em choque, isso aí já bota em xeque a questão. Tá? E aí ele só fica essa argumentação psicológica dele, né? Meio junguiana de falar do interior, de falar da consciência, fazer analogismo, né? Mas isso tem uma argumentação, então eu quero saber o seguinte, ó, prova teológica, cadê aqui que não é arqueologismo? Cadê aqui que, por exemplo, que de fato a missa nova foi aquele idealizado pelos reformadores, né? Que até participaram da reforma de 55 da Semana Santa, entendeu? Então, cadê, por exemplo, que não existe um paralelo entre o livro de oração do Kramer, né, como bem evidenciado pelo Michael Davis, e a instrução de 69? Tá? Ele tem que provar tudo isso. Enquanto ele não provar... Dois livros de oração de Kramer, os dois livros de oração de Kramer. Isso. Principalmente o de 1551, 52. Foi pior ainda do que o anterior. Eu li isso. Pois é, justamente. Se você pega um vídeo de um rito anglicano da High Church, que é da igreja anglicana dita a alta, e a missa nova, por incrível que pareça, apesar do rito anglicano, aquilo ali não ser um rito vazio, é muito mais respeitoso do que a missa nova. É impressionante. A missa nova, ela realmente, reunidos os requisitos, há um sacramento ali. No rito anglicano, né, ali não tem sacramento ali, mas você vê que o ambiente pelo menos é mais respeitoso, mas é muito semelhante, muito quase análogo, né? Uma coisa impressiona mesmo. Pois é, e inclusive, né, por exemplo, a gente pode até analisar, né, como isso está sendo um fator de crise para ele, que até, por exemplo, o Papa Leão XIV, ele está querendo dar uma agradada, assim, de vez em quando, né? Que é mais conservador, ele faz um Ad Orientem, ele faz um latim, né? Agora, no encontro que ele teve com os ortodoxos, ele rezou o Ad Orientem e fez questão de postar lá, e muita gente empolgada. Mas não rezou o filioque. Não rezou. Ali já foi errado. Pois é. Aí, então, ele até tenta dar uma agradada, assim, sabe? E o padre José Eduardo, ele está numa situação em que ele está mostrando o oposto. Por exemplo, ele age na prática como um sede vacantista age ao defender, né, que não tem papa e que os sacramentos são inválidos. A atitude dele é igualzinha. Eu vendo, assim, o jeito que ele age, tem mais de 20 lá no sede vacantista que age da mesma forma que ele, entendeu? E agora ele se vê num conflito, porque
o Papa, né, já não está mais tanto da laia dele. Né? Mas, enfim, por que isso? Crise financeira, o Vaticano, né? Ele tem que, né, atrair de novo uma galera que foi para o meio conservador, que foi para a tradição, e tentar puxar de volta. É por isso que eu sempre falo, gente, vocês começarem a vazar das paróquias e procurar só os padres tradicionais, rapidinho eles vão querer voltar com missa tridentina, botar um latim ali, fazer reforma de missal, tá? Pode ver que aí, na época do Papa Francisco, né, eles fizeram uma mini reforma que agradou uns padres conservadores. Né? Por quê? Por conta da dissidência que já estava muito grande. Né? Então, bateu no bolso, eles voltam. Foi assim em todas as crises. No Cisma do Ocidente, por exemplo. Né? Os cardeais deixaram acontecer ele por conta de dinheiro, né? Por conta de corrupção. Tá? Tanto é a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Exatamente. Enquanto isso, santos teólogos se debruçarem em debates teológicos para tentar resolver o cisma. Quando no final, o que só bastava o quê? Bastava os cardeais largar a cara de pau deles. Tanto é que Santa Catarina de Sena, quando ela descobriu isso daí, ela ficou tão furiosa que ela lançou uma carta falando que os cardeais mereciam 1000 mortes por terem sido covardes, falam, sejam homens, resolvam isso. Não aguentava mais essa unidade ferida da igreja. Né? Ela falava que ela sentia na corte papal elementos que cheiravam a Satanás. Ela diz isso em vários escritos. Mamon. A maior tentação do clero sempre é a luxúria e a ganância. Sempre são as maiores tentações do clero. Então, se as pessoas começarem a ter repulsa, né, de padres que não tenham assim a pureza em alto grau, né, no seu comportamento, e não saírem também de perto dos ambientes que são liberais, né? Ou então muito assim, pegam, por exemplo, toda assim, a questão do dinheiro e gastam tudo em festa paroquial ou em carrão, essas coisas. Se não sair disso daí, eles não vão querer fazer nada, tá? Não vão querer mudar nada. E por que eu digo questão de mudar? Porque apesar de ser um clero corrupto, né, eles ainda podem fazer servir a Deus por interesse, né? Como dizia um conhecido meu no passado, né? Então, né, isso daí já é um pontapé inicial para pelo menos voltar na Santa Argentina. Então, gente, eu digo isso porque eu já até conheci muito clérigo assim, de perto, infelizmente, muito clérigo vem de perto. Então, bateu no bolso, eles põem a mão na massa. Tá? E no modernismo, assim, na história da igreja sempre foi assim. Até na história do jacobinismo, escrito pelo padre Agostinho Barruel, né, no Traté de Colina da História Cardeal, ele fala: a maioria das coisas é luxúria de dinheiro. Bateu no bolso, acabou a fama. Tá? Teve até bispos que foram a favor do início da democracia e da revolução, mas voltaram atrás porque estavam perdendo fiel, estavam perdendo grana, e voltaram atrás. E aí foi isso que culminou, inclusive, na Revolução Violenta de 1789. Né? Contrataram os assassinos porque os bispos e o clero que estava a favor da Revolução já estava andando para trás porque estava perdendo dinheiro. Entendeu? Perdendo alto padrão de vida. Porque, infelizmente, para muitos, o sacerdócio não é mais uma profissão do que uma vocação. É triste. E eu vi isso, inclusive, no seminário. Quando eu estava na Faculdade Católica de Belém, eu conheci muito seminarista, né? Pô, tinha um seminarista lá que, por exemplo, eu nem entendo, tem muitos lá que estão numa situação precária na família, mas muitos lá, por exemplo, estão no seminário para poder ter uma condição boa de vida. Entendeu? Ou então para esconder pecados contra a natureza, né? Aí vira feminário. Exatamente. Vamos lá, tem mais umas perguntinhas aqui. Da Luciana Barreto, não, Alexandre Pereira. Não está sem áudio, estamos com áudio, meu querido. Vamos lá. A Rosiane Andrade, católico verdadeiro, acredita. E só protestante que não acredita, provavelmente na Eucaristia, né? Na missa. O caminho neocatecumenal, por exemplo, uma experiência que eu tive ao conhecer muitos seminaristas na faculdade, é que quando eu falava com os do caminho neocatecumenal, eles não acreditavam na presença real da transubstanciação. A Eucaristia era tipo assim um pão de comunhão, assim, entendeu? Primeiro você tem que escutar um bom sermão para poder entrar, digamos assim, no clima da coisa. Entendeu? O movimento é de Kiko, né? O movimento de Kiko Arguello, né? Kiko Arguello e aquela... Meu Deus! Entendeu?
Muito Ali é dele mais não acredita. protestante do que tudo. Ali é culto protestante mesmo. O negócio ali é feio. Graças a Deus, eu não sabia. Você vê que eles colocam até mesmo a menorá nos altares, né, nas mesinhas. Menorá, que nem os protestantes fazem. Eles pegam kippah, botam kippah, estrela de Davi, menorá. Tem menorá. Então é o culto judaizante, não. É um Mas culto judaizante. É judaico-cristianismo assim, protestantizado, entendeu? Porque o protestantismo, nós entendemos, porque ali o negócio é tão vazio, é tão esvaziado de sentido aquilo ali. Você vê as lacunas. Chegou-se no ponto agora que a igreja é parede preta, né? Parede preta. Eles não têm, o protestantismo não tem nada, e pega o quê? Para não dar o braço a torcer para a igreja católica, eles vão pegar elementos do judaísmo, aí bota o pastor com as filactérias dos judeus, aquelas faixas que descem, né? O kippah judeu, a menorá, como o senhor falou, e a estrela de Davi. E aí, meu amigo, é uma coisa... E agora, o pessoal que se diz cirizente católico adotar elementos do judaísmo, pelo amor de Deus. O senhor já viu as artes do Kiko Agüero? Artes? Ele pinta, ele faz essas coisas também? O seminarista sempre me enviava uns ícones que ele fazia. E aí? Dá uma olhada. Bota aí, artes Kiko Agüero. Eu vou pegar uma aqui e vou te mandar no... Não sei, acho que não dá para exibir aqui na live, né? Mas eu vou te mandar no WhatsApp. Aí tu exibe aí. Depois a gente vê. Mande para mim que depois vamos tratar desse ponto interessante. O livro... O senhor chegou a ler o livro de 1962, que o Centro Dom Bosco parece que está lançando agora? O senhor chegou a ter contato com esse livro? Não tive contato. Parece que é um livro bom. Muito bom o livro. A gente estava falando do continuismo. O que é que o senhor achou do Pedro da Fonseca participar da live lá com o padre José Eduardo? O cara que teve contato com a verdade e agora deu as costas para a verdade. Eu queria saber sua opinião sobre essas atitudes, não a pessoa em si. As atitudes. Ele está sendo coerente com aquilo que ele defende, né? O padre José Eduardo é continuista, ele é continuista, então a regra é forçar a barra para tentar reter o povo na missa nova, mesmo sem poder demonstrar nem mesmo com fotos atrativos da missa nova. Né? Isso é uma coisa assim complicada, porque é que nem a pessoa falar, olha, eu conheço ali, né, um carro que ele é muito bonito. Aí tá, qual é o carro? Quando você vê ali, o carro tá todo quebrado. Não, ele é bonito. Não, mas não tô vendo beleza nele, pô. Prefiro ali aquele outro, né, que tá todo consertadinho, não. Mas esse aqui é bonito, é você que não está sabendo enxergar, né, com os olhos, digamos assim, do automobilismo, entendeu? Então, é complicado, porque eles não conseguem nem com imagem, nem com teologia demonstrar que a missa nova, né, ela é puro catolicismo, tá? Sem influência nenhuma, nem acidental. Não tem como demonstrar isso. Não entendeu? Tem. Essa parte é complicada. Se eles conseguissem ao menos fazer uma demonstração científica da coisa, aí era uma coisa, né? Mas se eles não conseguem nem mesmo de modo científico e moderno mostrar, olha, para os padrões da modernidade, é ótima, porque ela é prática, ela é rápida, né? Não toma muito tempo, né? Do homem que tem os seus afazeres nessa modernidade, seu trabalho, né? Sua convivência familiar, seus lazeres, né? Então não atrapalha muito no moderno, né? Diferente da missa tridentina, que toma muito do seu tempo, deixa você muito tempo de jejum, né? Então, pô, imagina quem tem ali, né? Não consegue ficar muito tempo segurando, etc. Tem sono quando fica silêncio. Então é uma missa que se adaptou completamente ao mundo moderno. Tá? Daí, o que eu diria, né? Eu diria que estão defendendo, né, algo moderno porque eles são homens modernos. Tá? Já eu sou um homem tradicional, eu sou um católico. Tá? Então é indefensável para mim. Eu penso que quanto mais oração, né, ascese equilibrada porque até o excesso de ascese é ruim, né? E uma espiritualidade reta, tomista, apostólica, é que é o centro da coisa. Já eles, né, são modernos, né, vão defender a modernidade. Tá? E tudo aquilo que vem com ela. Então não me impressiona, por exemplo, dele citar... Né, ver, por exemplo, palavras de verdade, nem Mato Grosso, Valesca, e as coisas, porque eles são modernidade.
Né? Essa é modernidade fazer o quê? Claro que eles vão tentar achar a verdade nisso. Né? O Concílio Vaticano II já se declarou como um humanismo. Né? Tanto é que a melhor legenda para o Concílio Vaticano II é o livro Humanismo Integral, do Jacques Maritain. É a melhor legenda para o Vaticano II. Eu estou lendo esse livro. É realmente um livro que merece ser lido para ser combatido. As ideias que estão ali têm que ser combatidas. Jacques Maritain. E eu vejo muito católico, muita gente que se diz católica. Eu gosto tanto de Jacques Maritain. Eu leio esse livro com prazer. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível as pessoas leem isso e não veem que ali está cheio de erros. Cheio de erros. Né? Exatamente. E as origens desses erros elas vêm já desde ali, pós-reforma protestante, né? Que teve embate entre os tomistas molinistas e também do partido do Bannes, né? Sobre alguns temas relacionados à graça, tá? E esse debate, por exemplo, gerou uma ala molinista e uma ala do Bannes, né? Nenhuma foi condenada pela igreja ali no seu princípio, mas o desenvolvimento delas é que foi problemático. Porque, por exemplo, a ala molinista, que vigorou mais depois, né, chegou a influenciar Maritain, Karl Rahner e etc. Entendeu? Digamos assim, a evolução desse argumento culminou aí no Karl Rahner, no Ives Conga, culminou nesses teólogos do Vaticano II, né? Então, a origem, ela remonta, né, bem antes. E isso aí eu concordo, por exemplo, com o padre Álvaro Calderón e com toda a escola antiliberal francesa, né, de que a raiz de todos esses erros do Vaticano II, desse humanismo, é o Renascimento. E essas doutrinas não foram condenadas quando estavam no Renascimento, esse humanismo. Eu acho antes. Para mim, foi lá atrás, no nominalismo. Eu acho que já no nominalismo, o ovo da serpente... É a semente, foi quando começou, né, quando começou a coisa. Depois veio o Dan Scott, né, os escotistas, e tudo isso culminou aí com o Pico della Miranda, né, com a cabala cristã, e etc. Isso nunca foi condenado pelos papas, né? Passou, né, teve vários embates, teve livro condenado, mas a doutrina em si condenada, anematizada, e eles separados juridicamente do corpo da igreja, isso nunca foi feito. Isso aí, né, foi uma negligência, né, providencial para esse mistério de iniquidade, né, que pode estar vendo, mas ao mesmo tempo uma negligência desgraçada dos papas da Renascença, né, que não foram duros nessa questão. E aí passaram todos esses erros. Professor, eu queria abrir um pequeno parêntese aqui para o senhor comentar. Parece que tem umas aulas dessa nova campanha da Custódia Fidei, inclusive tem coisa do senhor lá, não é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa campanha. Inclusive, eu estou deixando o link na descrição do nosso vídeo, no ao vivo, e depois vou passar o link, esse vídeo, eu vou depois colocá-lo nos vídeos normais do YouTube, né? Então, lá vai ter o link da descrição que você pode adquirir esse material maravilhoso que a editora Custódia Fidei está lançando. Inclusive, queria que o senhor comentasse um pouquinho aqui. São os livros do padre Dennis Fire, né? É um irlandês, um ultramontano irlandês. Né? Na Irlanda é muito raro, assim, um padre ultramontano, antiliberal, ferrenho como foi ele. E esse livro, ele é muito bom, principalmente para quem, por exemplo, é zerado de política tradicional católica. Se quer um livro que possa fazer você entender facilmente todas as bases da política tradicional católica, né, todo o seu ordenamento, a igreja, o Estado, por que Cristo é rei, onde está na teologia e no dogma católico que Cristo deve reinar, né, ele vai utilizar, por exemplo, o argumento da união hipostática, né, de que Cristo deve reinar, que Cristo é sacerdote e rei, ele tem o poder sacerdotal e o poder régio, né? Então, para todo mundo entender, até mesmo de uma forma mais simples, né, tanto de forma tomista e agostiniana, tá, o livro do padre Denis Farri, né, O Corpo Místico de Cristo e a Reorganização da Sociedade. São dois volumes, né? São dois volumes. Dois volumes. Eles são perfeitos. E anexo a isso tem curso, né? O curso onde eu vou, né? Para quem, por exemplo, assim, não supor, lê o livro, mas está com muita dificuldade em certas coisas. Ou então, por exemplo, ainda vai esperar chegar o livro e já quer entender, né, o que o livro fala, toda a doutrina do padre Denis Fire. Daí tem o curso onde eu traduzo o livro e também comento, né, sobre o livro, toda a doutrina do livro. Eu mostro onde tem no Catecismo Romano que ele está falando, eu mostro onde tem na Suma Teológica que ele está falando, né, para mostrar que aquilo dali é tomismo puro. E, mais uma vez, ano que vem, né, época de eleição, falei na última live isso com o José Henrique, então é fundamental para vocês, tá, já notarem
que participar dessa liturgia chamada Festa da Democracia, tá? É um completo contra-testemunho. Se alguma coisa o impede de, por exemplo, não participar, você vai perder alguma coisa disso, né, socialmente falando, pelo menos o voto nulo já serve. Ele é permitido, já serve, não vai para nenhum deles. Mas não colabore com essa festa da democracia. Já foi anunciado que é o Flávio Bolsonaro que vai concorrer pela direita. Vocês podem apostar. Todas as críticas que lançaram contra o Flávio Bolsonaro, ele vai virar Deus de uma hora para outra. Ele vai virar um Deus, tá? De uma hora para outra, só por causa do apoio do Jair. Tá? Vai ter gente falando, né, que se você não votar nele, o Jesus vai cobrar esse juízo final, etc. Riam dessas coisas, façam piada, né, à vontade, mas não colaborem com nada disso. Tá? A democracia é a soberania do povo. Tá? E só Deus é soberano. Se nós cremos e pregamos Cristo Rei, nós não podemos admitir a soberania do povo. Lembrando. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é. Porque se fosse, não teriam pedido pela morte de Nosso Senhor perante Pilatos. Exatamente. E outra coisa também, né? Até mesmo os filósofos clássicos, né, da Grécia, Platão, Aristóteles, diz que é o pior governo que existe. Tá? E se alguém ainda tem esperança nisso, eu quero só que você me diga um só governo bom que nós tivemos, assim. E quando eu digo governo bom, não estou falando do governo que faz você comprar barato o PlayStation, um governo que faz você fazer uma compra barata no supermercado. Isso daí é materialismo. Eu sei que tem as condições para sobreviver e tal, mas você votar com base nisso, você vai tomar um pé na bunda. Tá? Você vai tomar um pé na bunda de novo. Certo? Então, como é que o católico analisa o que é um governo bom? É um governo, primeiro, o governante é católico. Segundo, o governante trabalha para estabelecer leis conforme tanto a lei divina e a lei natural. É um governo submetido à Igreja Católica e a todas as autoridades eclesiásticas. Isso é um governo católico, um governo que lute por Cristo Rei e por fazer desaparecer da nação, pelas leis e também pela coação, quando for necessário, tudo aquilo que atrapalha o fim último do cidadão, que também é o fim último do rei, que é a bem-aventurança. Isso é que é política católica. O resto é apenas bafafá de Satanás. Ok? Então, é apenas gambiarra, como dizemos aqui, gambiarra. Exatamente. E nem adianta tentar citar Gabriel Garcia Moreno, de fato um santo homem. Foi um homem? Tanto. Foi só ele colocar que o Sagrado Coração de Jesus aqui é o rei, que pronto, mataram ele, acabou. Mataram o coitado. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, professor. Peraí. Valesca Popozuda, Padre José Eduardo, aí é complicado. É verdade. Vamos lá. Ari Rodrigues, vou sair da missa nova porque a CNBB nomeia o nosso bispo para pastoral LGBT. Eu soube, meu Deus do céu, eu soube disso. Meu Deus do céu. Tem como comentar isso? Olha, se o bispo vai dedicar o seu episcopado em fazer pastoral para LGBT, quem é hétero não vai ser pastoreado, né? Então, não tem escapatória, né? O hétero, de fato, vai pela opção da missa tridentina mesmo, né? Que é onde está ali, de fato, a tradição. Aí o pessoal pergunta, mas eu não tenho missa tridentina perto de onde eu moro, Dionísio, o que é que eu faço? Você, professor Gabriel, me diga o que é que eu devo fazer. Professor Gabriel, tem que entrar em contato com quem está mais disponível para isso, né? E aqui eu falo, né? Tirem da cabeça qualquer tipo de sectarismo, tá? Se um só grupo isolado que reza a missa tridentina fosse a única igreja de Cristo, faltariam pelo menos umas duas ou uma nota das 4 notas da igreja: unidade, santidade, apostolicidade, né, e catolicidade. Faltaria uma só delas. Então, a missa tridentina você tem o direito de receber os sacramentos, vá e receba. Tá? Seja, por exemplo, ele é de Instituto Eclesiadei, seja da Fraternidade, da Resistência, tá? Você vá, tá? Ah, Gabriel, tem um sede vacantista que ele vem aqui e etc. Tem que ter uns cuidados. Primeiro, linhagem dele, episcopal, como é que é, porque tem essas tretas no sede vacantismo, né? E muitos deles até um nega a linhagem do outro, tá? Então tem que investigar tudo isso daí, tá? Então tem esse porém. Por exemplo, aí a gente vê que, até no meu sede vacantismo, nas brigas que eu já participei, né? Invalidavam, por exemplo, a linhagem de Huber, invalidavam a linhagem episcopal de Gaston Lopes,
E até hoje é uma briga constante, né, entre sedevacantistas, para saber qual é a linhagem que é válida, qual que vem do Turque, qual que não vem do Turco, qual que vem de outro, entendeu? Por exemplo, na CMRI não é só linhagem turco, né? Tem os que vieram já assim, de ordenação no rito tradicional, só que saíram ali do meu modernista, né, depois do Vaticano II, entendeu? Como é o caso da CMRI. Então tem que analisar tudo isso daí, tá? Eu recomendo vocês pegarem, né, buscarem os que estão mais disponíveis na sua região. Tá? Tem gente que... Eu vou à missa lá na família Beata Maria Virgem, do padre Jair Brito, lá em Candeias, né, da Resistência, e vem gente que atravessa 400, 500 quilômetros, né? Alugam as vans, o pessoal vem, por exemplo, de uma cidade chamada Serrinha, aí vem gente de outras cidades junto, alugam vans com o pessoal de Serrinha e vem para Candeias. Racha a gasolina de um carro, quando, né, se tem lugar no carro, se tem espaço, racha a gasolina, né, freta um micro-ônibus. Dionísio, a gente não tem condição. A gente, juntando todo mundo, dá. Né? É que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Né? Então, é lutar por isso. E quando vocês se apresentarem diante de Deus, no dia que vocês tiverem que se apresentar, gente, tudo isso vai ser contado a favor de vocês. Vocês fizeram um sacrifício para honrar nosso Senhor da forma que nosso Senhor realmente quer e agrada ser adorado, que é a missa, que é o maior culto de adoração. É o culto latrêutico, né? Propiciatório, vicário, né? Não tenho como mensurar nem qualificar o culto da missa, né? A missa é o culto de adoração por excelência, latrêutico. E você, muitas vezes, ultrapassando grandes distâncias, vencendo obstáculos, Nosso Senhor vê isso. E tem gente, interessante, tem gente que tem a missa praticamente do lado daquela casa, do lado da sua residência, do seu prédio. No meu caso é esse, né? Antes de vir para a tradição, já tinha aqui um grupo de jovens, né, para trazer o Instituto Bom Pastor para cá, né? E é lá que eu vou, inclusive. Exatamente. Vamos continuar aqui. Alexandre Pereira, não entendi porque o padre José Eduardo ficou tão incomodado. Ele sentiu, depois do livro, dos erros do catecismo do CDB. Acredito que sim. Comente um pouquinho aí, professor. Pois é, ele ficou incomodado com esse livro dos erros do catecismo amarelo, né, justamente porque ele não tem como refutar, entendeu? Então, por exemplo, o catecismo amarelinho, né, ele é bem grosso. Às vezes, você pode até perceber, nem mesmo os padres aí do Novo Zordo leem ele, nem estudam ele. Tá? E muitas das vezes, quando eles entram em debates teológicos muito profundos, em vez de eles buscarem algo mais profundo, eles utilizam o amarelinho, porque para eles aquilo ali já é muito profundo. E por que eu digo isso? Quando eu estava na Faculdade Católica de Belém, né, um fenômeno que eu vi entre os seminaristas, e não só entre eles, mas também entre muitos clérigos. Não leram nem o catecismo amarelinho. Eles até mesmo cometiam faltas contra o que estava sendo ensinado lá. Né? Então, eles eram mais modernos que o catecismo amarelinho. Né? Então, é isso que incomoda, porque para eles, o catecismo amarelinho é o ápice da tradição. Entendeu? É por isso, porque o catecismo amarelinho ele tenta fazer uma hermenêutica já de continuidade. Né? Ele cita os padres da igreja, ele cita São Tomás de Aquino, em paralelo com o Vaticano II, né? Com as partes aí que repetem a doutrina, né, que está no Vaticano II, e depois eles fazem os comentários sobre a parte pastoral humanista, né? Tentando fazer uma adaptada, uma forçação de barra. Eles fazem um sincretismo, isso sim. Pois é. Então, né, para eles isso aí é ápice da tradição. Então, por exemplo, um padre José Eduardo da Vida, um humanismo cristão, vamos pegar na origem dele, né? Era a missa tridentina. Usavam também São Tomás de Aquino, fugindo do tomismo e muitas outras coisas, mas utilizavam também, reciclavam ali alguma coisa do tomismo, utilizavam os padres da igreja, né? Só que a parte filosófica era mais neoplatônica, entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, um humanista cristão como Pico della Mirandola, ou então se você pegar um Duns Scoto e confrontar com o padre José Eduardo, eles vão falar, padre José Eduardo é herege. Né? Isso porque eles ali são a raiz do Vaticano II. Né? Até Erasmo de Roterdã. Até Erasmo de Roterdã classificaria ele como herege demais. Então, nem mesmo os humanistas cristãos, os cabalistas cristãos, né, como diria uma linguagem mais jovem, tancariam o padre José Eduardo.
Eu acharia um absurdo demais aquilo daí, tá? Tanto é que, por exemplo, eu geralmente não evito assim debates com quem está muito assim meio modernista, porque você está falando com uma parede, basicamente. Né? Você está falando com uma parede. Eu gosto demais eu gosto de ir para os meios assim, mais obscuros da coisa, né? Por exemplo, assim, cadê os caras subversivos? Cadê os cabalistas cristãos? Quem é que tá mandando? Quem é que é a influência aqui, nesse aqui, tal. Eu gosto demais aí. Né? Porque aí tem mais emoção. Não é mais japonês, pô. Pode ver, pô, pode dizer do lado, deu uma resposta psicológica em vez de uma doutrinária. Aí eu esperando uma resposta, não, o cara vai defender a missa tridentina, né? Vai defender a missa nova, né? Eu acredito que ele tem argumento. Não, quando eu vou ver a resposta psicológica, ele tá falando com parede. Pô. De fato. Tem mais umas perguntas aqui. Ari Rodrigues, esse bispo agora é da minha comunidade, coitado do Ari. Meu Deus do céu. Coitado. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ari Rodrigues. Ari, pois é, a Luciana respondendo. Cada dia fica mais difícil. Bispo Dom Arnaldo Cavaleiro Neto, o nome da peça. Dom Arnaldo Cavaleiro Neto. Esse é o Dionísio? Eu vou só rapidinho aqui pegar uma água, tá? E já volto pro lugar. À vontade. À vontade. O negócio tá feio, gente. Pessoal, lembrando também os livros que eu recomendo de formação católica, não é? De crianças de 2 anos até o 3º ano do 2º grau aqui, ó, gente, o Instituto São Carlos Borromeu, tá bom? Vou deixar também o link, se vocês colocarem o cupom Tradição5, vocês têm 5% de desconto, pagamento no Pix mais 5%. Esse livro aqui, ó, São Carlos Borromeu aqui, ó, Grande Santo da Contra-Reforma, né? Aqui o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, que linda imagem aqui, ó, o Menino Jesus com Nossa Senhora, né? Linda imagem. O Instituto São Carlos Borromeu, ele baixou muitos preços para que justamente mais pessoas tivessem acesso ao material, né? Latim, Catecismo Maior de São Pio X, músicas sacras, belíssimas e piedosas, músicas que foram muito comuns na nossa infância e na infância das gerações passadas, além do conteúdo de matemática maravilhoso, português, geografia, história, né? E até o 3º ano do 2º grau, preparando os seus filhos e servindo de contraponto aos erros que nós temos muitas vezes nas escolas ditas modernosas e, infelizmente, nas escolas ditas católicas, né? Que de católica já não tem mais quase, né? Praticamente não tem nada, só tem o nome. Então, meus queridos, Instituto São Carlos Borromeu, para você também que é professor, isso aqui, gente, que vocês comprem, podem dar para seus filhos, seus netos, seus afilhados, seus sobrinhos. Isso aqui é um tesouro, tá bom? Adoto aqui em casa e recomendo. E também, gente, a promoção da Custódia Fidei, né? Esse novo combo maravilhoso, inclusive com aulas do professor Gabriel Sapucaia, né? E eu vou deixar, como sempre, o link aí na descrição, gente. Adquiram e ajudem em mais essa iniciativa maravilhosa. José Henrique Negélio, nosso querido, o homem que está à frente da Custódia Fidei, e que nos brinda a cada nova empreitada com livros maravilhosos, né? Maria, voltei. Estava comentando aqui também da promoção da Custódia Fidei em sua nova empreitada com esses livros maravilhosos, inclusive com sua aula. Lembrando aos nossos queridos que temos um link aí, tá bom? Vocês acessam o link e realmente o José Henrique Negeli, que logo eu pretendo fazer uma live com ele também, ele nos brinda sempre com essas iniciativas maravilhosas, tá bom? Continuando, meu querido, vamos lá. Antônio Jorge Gordilho Freire, boa noite a todos. Seria possível adicionar ao card os nomes dos livros sugeridos? Obrigado. Quando eu pegar a gravação, né, eu devo colocar na descrição
do vídeo, mas o professor querendo refrescar a memória do pessoal. Fale um pouquinho desses livros que o senhor falou aí, professor. Olha, todos os livros publicados pela Custódia Fidei, Castelo Editorial e Editora Cardeal, tá? Esses aí já é o suficiente para vocês entenderem. Yara S. Lemke. Ela está pedindo para o professor falar um pouquinho sobre os institutos Ecclesia Dei. Fale um pouquinho, professor, dos institutos Ecclesia Dei. Devem ser então, o IBP. Tem uma diferença entre eles, né? A Fraternidade de São Pedro veio no contexto do João Paulo II. Né? Eles não pediram nem receberam qualquer tipo de faculdade para exercer qualquer tipo de crítica ao Vaticano II e aceitaram isso, né? Podendo rezar os sacramentos, né, no rito tradicional, né, que é com Dom Rifan, né? E tem o Instituto Bom Pastor, né, que eles têm, né, nos estatutos dele, toda a autorização para fazer as críticas ao Vaticano II, né? Críticas construtivas. As críticas construtivas, assim, muitas delas são no nível do Dona Efévia, entendeu? Se você for pegar, por exemplo, as críticas do Padre Laguerre e de outros superiores do Instituto Bom Pastor, e até mesmo na missa, aqui, né, quando eu vou, formação, todas as críticas deles são alto nível, tá? Assim, a nível, como é que eu posso dizer? A postura é parecida com a do Padre Álvaro Calderon. E o Padre Álvaro Calderon, por exemplo, ele não acusa de heresia o Vaticano II, nem os pós-conciliares. Ele fala do humanismo cristão, eles falam da ambiguidade, né, que eles sempre estão caminhando pela ambiguidade, isso atrapalha tudo, que essa ambiguidade toda ela vem do humanismo cristão, e tarará, que o problema real é porque os modernistas, os liberais, eles nunca foram separados juridicamente da igreja, né? Então, a argumentação, né, ela é parecida com a do Padre Álvaro Calderon, tá? Assim, inclusive, o Dom Marcelo Lefebvre, né, em relação ao Padre Álvaro Calderon, ele é bem mais radical nesse quesito, entendeu? E até o Padre Olivier Rio também, no livro dele, Comunhão e Anátema, né, ele faz críticas bem ferrenhas, né? Não pega leve não, tá? Então, né, tem esse paralelo. Se você for pegar assim, a linha do Padre Álvaro Calderon, ela é bem parecida com a linha crítica ali do Instituto Bom Pastor, que eu tenho contato. Né? E o Instituto Cristo Rei? Instituto Cristo Rei? O Instituto Cristo Rei eu não conheço a história dele, tá? Eu nunca me interessei, eles não estão nem aqui no Brasil, né? Eu só sei que eles têm uns paramentos muito bonitos, né? Um azulzinho assim e tal, né? E assim, poxa, eu acho bonito que eles celebram a missa, né? Mas eu não conheço a história deles, né? Então não posso falar. Eu sei que o Frei Tiago de São José, né? O conclavista, ele já participou do Instituto Cristo Rei. Eu sei disso. Deixa eu ver aqui, a Luciana, ela tá mandando aqui mais coisa. Peraí. Não só eu, como muita gente, estava cheio de expectativa com relação ao Papa Leão XIV. O que parece que ele é uma extensão do finado Papa Francisco. Esperava grandes mudanças, mas... Você esperava? Eu não esperava, não. Professor Gabriel, comente aí, por favor. Quando eu saí de vacantista, eu ainda falei, olha, o próximo que vier vai dar uma de conservador e tradicional para apaziguar as coisas. Eu já tinha falado isso. Eu vivia falando isso, olha, aproveitem que é o Francisco, aí bora usar e abusar do Francisco para trazer a galera para a tradição, né, para o sério vacantismo, porque tá fácil com ele. O próximo que vai vir vai ser difícil. Né? E tá aí, né? Ele não chega a ser um Bento XVI, né? Com toda aquela pompa, mas ele tá, tipo assim, né? Assim, no meio termo, entre o Bento XVI e o Francisco, mais para Francisco, tá? Tem a questão lá do tipo Holanda, que vai perseguir ele por resto pontificado, né? Então é isso, né? Tem agora a questão do matrimônio, né? Que foi dita, né? Que muita gente entendeu que ele estaria dizendo que não é para ser aberto à vida, coisa do tipo, né? Mas aí, né? Essa é a mídia que botou isso daí. Mas o que ele falou foi o seguinte, que não necessariamente, né? Cada ato conjugal precisa ter intenção de se ter a prole, né? Mas a intenção prática é o quê? Não usar contraceptivo, né? Aí, mais outra coisa. Nem métodos ditos naturais, nem sequer métodos naturais. Exatamente. Né? E em contrapartida, saiu até no Twitter do Taylor Marshall, né, lá no Reino Unido, que quando ele estava por lá, ele disse que, olha, qualquer um aqui que quiser missa tridentina, né, olha, bispo, se a paróquia pedir, tem que deixar, essa é a minha deixa, né? E em contrapartida ele vai e faz isso. Então ele fica nessa dialética hegeliana, né? Tese, antítese e síntese. Ele vai e permite um tucho falar o que falou, né? Tucho. E deixar todo confuso. Aí depois ele vai e diz, tridentina pode, tá tudo ok. Aí depois ele volta com questão de matrimônio. Aí daqui a pouco ele vai puxar a sardinha de novo para os conservadores, né, tradicionais. Ele vai ficar... Ele fala com um linguajar. Ele fala de um linguajar, tenta
ele tenta articular uma fala católica com quem é católico e modernista com quem é modernoso mesmo, não tem jeito. Você percebe isso, não? Então, por exemplo, a melhor forma de trazer a gente para a tradição, nesse pontificado, né, não é tentar, Sim. tipo assim, provar que ele é um Francisco, mas mostrar que, por exemplo, é o seguinte, ele é contra a missa tridentina? Não. Ele tem pronunciamentos dele falando que ele é a favor. Então, esfregar isso na cara, né, do clero Novozor, né, que ele é a favor da missa tridentina, que ele de vez em quando reza de Oriente, e se o Papa pode, por que você não pode, né? Por que ali a fraternidade não pode? A fraternidade foi chamada para Roma para rezar a missa tridentina. Né? Então, olha, se já são bem-vindos em Roma para rezar na igreja romana, por que não pode ali na diocese, ali acolá e tal, né? Então, tem que utilizar isso a nosso favor, pô. Agora, ficar tentando, assim, para quem tem, assim, mais vontade, né, de um intelectualismo, etc e tal, para entender as questões da cabala, etc, isso é bom, recomendo bastante, por exemplo, pegar os vídeos do professor Carlos Bezerra, né, e também os cursos da Escola Santa Cruz. Tem aí, por exemplo, eu lancei, hoje mesmo eu lancei o Combo Anti-Subversão, que são 3 livros, né? Um da Frances Yates, que é uma intelectual, que ela não é católica, né? Na verdade, ela gosta dos círculos esotéricos, mas a intenção de publicar, vai estar até no prefácio isso, né? É o seguinte, é que ela prova, e ela foi aplaudida pela academia, que desde o Renascimento, né, a cabala, o esoterismo influenciam tudo hoje que é moderno. A modernidade inteira é cabala e esoterismo. E ela fala isso com um tuto acadêmico, tipo assim, como é lindo, e etc. Né? Você vê, na rua vejo, ando na rua, vejo as moças novas, bonitas, tudo bruxa, tudo é Wicca. Wicca, agora a mania agora é Wicca. Meu Deus do céu. O nome do livro é o Iluminismo Rosa Cruz. E também tem outro, que é Instruções sobre a Maçonaria, do Monsieur Émile Frappel, da França. Né? Ele tem uma obra monumental. E nesse livro vai ter tanto a instrução dele pastoral, né, sobre a maçonaria, né, que eu diria assim que para mim, é a melhor introdução ao assunto da maçonaria, tá, para o católico. E também vai ter lá sobre o primado do Romano Pontífice, sobre infalibilidade papal, que ele foi chamado, o Sebastião I, né, participou também. E também tem outros escritos dele sobre a educação tradicional, a educação católica, né, contra essas subversões esotéricas, pagãs e maçônicas na educação que já estava tendo na época dele. O terceiro livro é do tão polêmico e coveiro do René Guénon. O coveiro do René Guénon, que é o Monsenhor Ernest Jouin. Tá? O Monsenhor Ernest Jouin, ele tinha uma revista chamada Revista Internacional das Sociedades Secretas. Esse livro aí vai ser o volume 1 da revista, que tem 815 páginas, esse volume 1 da revista dele, tá? De vários volumes dele, onde ele dá um exposed brutal sobre todas as iniciações maçônicas, judaicas, rosacruzes, e ele faz isso com base na biblioteca de uma loja, de 3 lojas maçônicas que ele comprou na França, nessa biblioteca, porque eles estavam falindo, né? Então, ele comprou essa biblioteca, né, que estava à venda, e pegou material assim que era muito insider da maçonaria. Documento até dos ritos que eles faziam, né? Tem lá ritual de sacrifício, sabe? Então, humano mesmo, tá? Então, é um dossiê muito pesado. E por que ele é o coveiro do René Guénon? Porque foi ele que conseguiu descobrir que o René Guénon estava, né, agindo como agente subversivo na ação francesa, entendeu? Com o Charles de Murat. E o pseudônimo do René Guénon em muitos escritos era a Esfinge. E foi o Monsenhor Jouin que expôs isso, até que o René Guénon teve que vazar da França, sair correndo, e foi viver os últimos dias da vida dele no Cairo, né, a ópio e literatura. E até uns contos engraçados, né, de biográficos do René Guénon, que ele, quando estava muito louco no ópio, ele tinha uma alucinação com uma ursa parda, querendo, né, degolar ele. E ele acusava o Monsenhor João de fazer, né, feitiçaria para ele ter esses sonhos. Ele dizia que ele estava tão traumatizado com a esposa do Monsenhor João que teve isso, entendeu? E o Monsenhor João ainda foi responsável também pelo dossiê contra o cardeal Mariano Rampolla, que é o que seria eleito no lugar de São Pio X, né? Mariano Rampolla. Esse dossiê ele entregou para o imperador da Áustria, e foi por isso que o imperador da Áustria deu seu veto para o Mariano Rampolla não ser eleito, porque o dossiê do Monsenhor João provava que o cardeal Mariano Rampolla era um maçom grau 33 da Ordem do Templo Oriente, envolvido com todo tipo de bizarrice e sacrifício, e enfim, coisa com criancinha também, né? E não, teve gente dentro da tradição que virou para mim e disse assim,
São Pio X era santo, mas não tinham provas de que realmente, gente da tradição virar para mim, não tinha provas realmente de que o Monsenhor Rampolla ele era maçom e tal. Ah, me faça uma garapa, o senhor está me dizendo aí que tem material demonstrando isso. Tem matéria demonstrando isso na França. Aqui, olha, eu já publiquei o volume 1 do Catolicismo Liberal na França, que é sobre o liberalismo sob o pontificado de Leão XIII, do padre Emmanuel Barbier. Né? Esse livro aí, essa primeira versão desse livro, ele foi jogado no index pelo Rampolla, porque ele nomeava o Rampolla, ele nomeava também toda a máfia que o Rampolla estava junto com o Rampolla. E aí, né, acharam assim, pô, isso aqui, né, está falando de sacerdotes, etc. Então não seria bom. Aí pediram uma versão dele que ocultasse, né, os nomes. Ele fez essa versão também. Mas como eu não vou levantar a bandeira branca para Rampolla, eu publiquei justamente essa versão que ele cismou, que dá o nome de todo mundo mesmo, né? Que é o Liberalismo sobre Leão XIII, disponível na editora Cardeal, do padre Emmanuel Barbier, que teve a sua luta, né, abençoada por São Pio X no final de sua vida. Recebeu bênção apostólica, e essa bênção apostólica, com toda a carta de São Pio X, está no volume 1 dos Cadernos de Barruel, publicado pela editora Cardeal. É a prova de que o padre Emmanuel Barbier foi injustiçado durante toda a sua vida. E, inclusive, São Pio X religiu as encíclicas como Notre Charge Apostolique, Lamentabile, Pascendi Dominiti Gredis, com base nos estudos do padre Barbier. E ele deixa isso explícito. Entendeu? Então, se hoje em dia a gente tem encíclicas contra o modernismo, né, contra toda essa subversão modernista, agradeço ao padre Emmanuel Barbier, que defende o Rampolla. Professor, eu queria saber o seguinte. Os sede-vacantistas, eu vou dizer, em geral, em nível geral, eles dizem que a sede está vacante, tudo bem. E como seria para eles, como é que... Eu acredito sinceramente naquela promessa de Nossa Senhora que no final, por fim, meu imaculado coração triunfará. Eu acho que isso aí já é um alento, porque eu pessoalmente acredito na restauração da igreja que vai vir um dia pelas mãos de Deus. Como o senhor enxerga isso, essa questão? Eu queria ouvir um pouquinho do senhor. Então, eu vou dizer assim, como eu tive 5 anos de sede-vacantismo, eu já ouvi várias soluções, tá? A primeira solução, que é as duas primeiras, intervenção divina, que seria da tese totalista, tá? Sim. Ou então conversão do Papa para ele deixar de ser só material e ter ser formal. Tá? São essas duas primeiras aí. Tem uma outra que é do conclave. Tá? O conclavistas, Tiago de São José é conclavista, não é isso? Parece que ele é. Isso, ele é conclavista, né? O Palmar de Troia já provou ser um desastre nessa questão, tá? E não só isso, mas até a pseudo-eleição que tentaram fazer na Itália, né? Até o Rama Comorazone participou dela, quando ele já era padre nos anos 90. O Homero Jorras também já participou dessa eleição, ele e a esposa dele. Então foram, assim, uma maioria de leigos participando dela, né? Para eleger um tal de Lino II, que sequer exerceu o seu tal pontificado, porque a pressão foi muito grande, aí ele falou, abdicou e não teve mais nada. Né? Então, né? É um fracasso total isso daí. E não adianta, por mais que o Frei Tiago São José reúna todo mundo que ele quer reunir, a única coisa que ele vai fazer é apenas um cisma, apenas isso, e nada mais. Tá? Primeiro, o primado do papado, ali, né, a sede episcopal dele é em Roma. Primeira vez é isso. Ó, mas teve os bispos, teve os papas de Avignon, etc. É o seguinte, foram eleitos por cardeais de verdade, porque segundo o Frei Tiago, esses são falsos cardeais. Né? Faltaria cardeais com jurisdição para fazer um conclave fora de Roma. Aí é outra história. Mas na situação, no contexto da mentalidade, assim, no contexto que está na cabeça do sede-vacantista, que não tem cardeal, né? Não tem uma quantidade suficiente nem para um Conselho Geral imperfeito. Tá? E ainda assim, para esse Conselho Geral imperfeito, segundo São Alberto Bellarmino, precisa ter clérigo com jurisdição. Então, o que ele está fazendo aqui? Reúne ortodoxos, reúne todo mundo aí que é tratado como bispo, bora juntar aqui, fazer o conclave e pronto. Sei lá, eleger o vigador, eleger igreja. Tá? Então, isso daí não tem respaldo na tradição, não tem respaldo teológico nenhum. É uma forçação de barra total. Tá? Então, tem a dele aí. Certo? E tem a outra, que é a jurisdição de grupos mais radicais do sede-vacantismo aqui no Brasil, que é a Solução São Bernardo de Claraval. Tá? Que, na época de São Bernardo, já não deu certo. Foi o quê? Na época do antipapa Anacleto II, né? Onde São Bernardo convocou, né,
príncipes, reis, para tentar tirar ele ali à força, né? Porque o Anacleto II, ele usurpou o pontificado de forma ilícita, entendeu? Só que todas as guerras que moveram contra ele, ele saiu vitorioso. Tanto é que tudo só foi resolvido quando ele morreu. E aí sim fizeram meter a pressão política lá para os cardeais fazerem a coisa certa, não deixar, né, nenhum criptojudeu, que ele era criptojudeu, né, tentar fazer alguma coisa ali, né? Então, já na época de São Bernardo, ela não deu certo. E aí, por exemplo, essa solução São Bernardo, ela se torna, humanamente falando, muito mais absurda, porque, imagina, o meio de vacante já é muito reduzido. E é um grupo jovem, que é minoritário, né, que quer essa solução. Daí eu pergunto, como é que isso vai ser feito quando o braço é da grossura de um supino do pé? Entendeu? Sem poderio militar e nem nada. Bastaria, assim, acho que não precisaria, bastaria um PM para dar jeito deles. Entendeu? Não precisaria de muito esforço. Então, essa solução aí, né, de mover guerra contra o Vaticano, expulsar o Leão XIV de lá, etc., é muita viagem isso daí. Tá? Então, são essas as soluções. De todas essas aí, a mais racional é da intervenção divina. Por quê? Porque tem a fé, né? Tem a fé. A fé. Mas com essa intervenção divina, tem uns que acreditam numa profecia de uma beata, que eu esqueci o nome dela, mas eu já li a profecia dela, que diria que em 2022, ela deixou categoricamente, em 2022, São Pedro e São Paulo apareceriam para eleger o novo Papa. Mas se eles fazem isso, se dá um primado que já não é mais petrino, já começa uma outra sucessão que não é de São Pedro. Entendeu? Começaria outra, isso já é antiteológico, já é antidogmático, isso daí, tá? E alguns outros acreditam que simplesmente os 3 dias de trevas, né, e aproveitar para castigar e matar todos o clero ali que é ruim, né, e deixar somente os vivos ali para fazer a solução. Então, são coisas que dependem de profecias, tá? De revelação privada. Tem a do Papa material não formal, vamos supor, o Papa se converte, resolve a situação. Essa daí ela é racional do ponto de vista teológico e do ponto de vista factual. Qual é o problema dela? Papa material não existe, porque não existe, né, matéria sem forma. Então, ela já morre na raiz. Tá? Agora, tirando toda essa questão aí, né, qualquer problema que tem na igreja, ele é de ordem não só doutrinária, mas também jurídica. Não adianta só resolver de modo doutrinário, se não tiver forma jurídica também, porque a igreja ela tem, né, um governo, é uma hierarquia, ela é uma monarquia. Tá? Ela não é um conjunto de pessoas que estudam tradição. Não uma ágora. Tá? Não uma ágora onde tem ali o areópago dos anciãos do areópago que fazem as leis, educação, etc. É uma monarquia mesmo. Então, ela precisa ter uma solução tanto jurídica como doutrinária. Óbvio que o clero precisa se converter. Óbvio que seriam futuras gerações. Esse clero que está aí, com esses seminários que estão aí, com essas formações que aí. Eu não acredito que o atual vai se converter. Mas, com as novas gerações, a gente, começando de baixo, né, com o laicato, fazendo uma obra reversa que a maçonaria fez contra a gente, eles começaram pelos leigos. E naquele laicato ali, vai ter vocacionado. E vão chegar a outros postos futuramente. O que a gente tem que fazer agora é o quê? É conseguir converter o máximo número possível de leigos. Como eu te falei, isso faz o esvaziamento das paróquias, enche os meios tradicionais, tá? E se as coisas não apertarem tanto para eles, vocacionados que estarem em maioria vão ser só os tradicionais. Então a gente precisa converter o laicato em massa, as novas gerações. Entendeu? Todo ano, a todo momento, tem cristão novo nascendo, tem novo cristão nascendo, né? Bebê sendo batizado, etc. Então a gente já precisa ter aqui no Brasil material em excesso tradicional para contrapor tudo isso daí. E quando eu digo material em excesso, é o quê? A pessoa está lá na igreja católica, ela quer estudar, ela vai lá e bota a livraria católica, já aparecem os tradicionais ali. E não ela se deparar com aquelas editoras que só estão propagando modernismo, uma coisa inútil. E a nova geração que está vindo, ela gosta mais disso, isso aí é inegável. Tá? E como já falaram aí, né? Essas novas conversões ao catolicismo, os famosos, etc. Isso tem que ser aproveitado para ser feito debate, que as novas gerações vão ver já debates que elas não vão precisar ter. E ela já vai, entendeu? Então ela não vai precisar passar por aquilo. E a gente precisa o quê? Adiantar o caminho dessa ponte para as novas gerações. E se a gente deixar o início ali da ponte para todo mundo,
aí não vai ter aceleração. Né? Então, por exemplo, as famílias católicas tradicionais, né, que já dão a educação católica de fato, né, esse menino, essa menina, eles não vão, precisar, por exemplo, assim, precisar fazer todo o percurso de investigação que eu fiz. Porque os pais já não estão ensinando. Entendeu? Então, isso é a longo prazo. A curto prazo, só que a gente pode esperar é a Terceira Guerra Mundial, entendeu? A curto prazo, entendeu? Eu A também longo acredito prazo. nisso. O senhor acredita? O senhor falou aí agora dos 3 dias de trevas. Parece que alguns santos falam isso em revelações privadas. O senhor acredita nessa questão dos 3 dias de trevas? 3 dias de trevas? Olha, revelação privada, eu só acredito nas que são confirmadas pela igreja. Né? As outras eu aprecio, eu vejo assim, olha, bom, tem aqui uma base e tal. Eu acredito que elas são boas, assim, para a gente se manter vigilante, né? É boa para a espiritualidade, né? Mas, assim, dar uma fé sobre isso é muito difícil para mim. Eu gosto de confirmação da autoridade, entendeu? Eu gosto de ligar para aquilo que é seguro. O resto eu não me encasqueto com isso, não. Eu prefiro fazer uma investigação mais doutrinária mesmo, teológica da coisa, entendeu? Porque senão eu fico só nisso, né? Assim, tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando. E a crise continua. Entendeu? Então, a revelação privada nunca resolveu nada para mim, nesse quesito. Eu acho que uma só vez que eu falei de revelação privada foi em relação à Nossa Senhora de La Salete. Porque teve os ataques, né? De gente, por exemplo, sede vacantista do exterior contra La Salete, que é o pessoal do Instituto Mater Boni Concili, do Padre Costa. Eles são da tese de Cassitiaco. Né? Eles falam contra La Salete e a favor do Mariano Rampolho. Né? Então, eu tive que, por exemplo, fazer um vídeo na época provando que a aparição de La Salete, ela tem tudo a ver, por exemplo, com o comentário de São Tomás de Aquino a Tessalonicenses, quando vai falar da grande apostasia. São Tomás literalmente fala da igreja sendo eclipsada por conta do clero corrompido, do clero, né, que vai trabalhar pela doutrina do anticristo, que, na minha opinião, é esse humanismo aí, né, a doutrina anticristo, essa cabala cristã é a doutrina do anticristo, né, que culminou nesse modernismo. Então, ele já falou que a hierarquia iria, né, parte da hierarquia iria trabalhar nessa questão. Ele fala de eclipse, né? Então tem tudo a ver aí com o Santo Tomás de Aquino, né? Então, ela para mim, por exemplo, o próprio milagre de Fátima, ele mostra o sol como se caísse, né, do seu lugar original do céu, caísse, aquele sol é a igreja, né? E depois exatamente. volta para o lugar brilhante, né? Exatamente, esse grande astro aí que é a tal da Igreja Conciliar, que é justamente esse movimento subversivo das sociedades secretas tomando os postos hierárquicos, entendeu? Por isso que ele é um astro oscuro, estava no oculto, se botou na frente do sol para utilizar os raios desse sol para pregar a doutrina deles, entendeu? O senhor falou aí do anticristo. Eu acredito, eu pessoalmente, pelo que eu já li alguns livros sobre a pessoa do anticristo, eu acredito que realmente, conforme a Bíblia, ele é uma pessoa. Mas também eu acredito que seja também todo um estado de coisas. Como o senhor entende essa questão? O anticristo é um sistema também? Ou um completa o outro? Ou é apenas um sistema, como dizem alguns? Como o senhor entende essa questão? Como está na revelação? O anticristo ele é blasfemo por natureza. Então, ele vai querer blasfemar sobre o papado, colocando, por exemplo, né, um papa pregando o humanismo. Ele vai querer, por exemplo, blasfemar contra o corpo místico de Cristo com uma igreja conciliar. Ele vai querer blasfemar, né, utilizando do magistério para pregar todas essas ambiguidades aí que levam para a heresia. Então, né, eu acredito que é um todo. Tá? Ele é um todo. Mas, como disse São Tomás de Aquino, a manifestação dele quanto pessoa e quanto homem só vai ocorrer quando houver uma grande cisão dentro da igreja entre aqueles que, de fato, vão conhecer a verdade e se afastar dos meios oficiais e ir atrás dos padres tradicionais, né? Enquanto vão ter aqueles que vão optar mesmo por esse humanismo e ficar lá. Quando houver essa grande cisão, ele vai se manifestar. Isso que São Tomás de Aquino fala, tá? Essa grande cisão, ela está prevista entre o joio e o trigo. E quando ela ocorrer, vai começar a perseguição física do anticristo. Ele vai se manifestar e já iniciar a perseguição física. E vai ser aos verdadeiros católicos. Vai ser tão evidente, né? Porque ele é o homem do pecado. Vai ser tão evidente porque ele vai ser uma máquina de pecado e escândalos. Então vai ser evidente quem ele é. Tá? Ele vai se manifestar, uma coisa assim que ninguém vai conseguir dizer que não é. Entendeu?
tão horrorosa que vai ser a manifestação dele. Tá? E a perseguição física, né, que vai começar de fato, e que ela venha logo, né, pelo amor de Deus, venha logo martirizar a gente que já está muito chato, sabe? Entendeu? É uma coisa que a gente tem que, por exemplo, introduzir no jovem, né, esse espírito de guerra, espírito militar, guerreiro. Bora logo acelerar essa grande cisão para esse desgraçado vir logo e vir para chibata com a gente vem de peito aberto e também aí, entendeu? Então, né, para mim, esse tem que ser o espírito, né, militar mesmo, né? Vamos recobrar os cavaleiros templários nessa questão, que eu de peito aberto para a guerra para defender a cristandade. Tá? Inclusive, eu recomendo, né, quem quiser saber mais sobre os templários, a gente vê na editora Cardel a regra primitiva dos templários. Né? Assim, é resgatado pelo Henri Curzon. Tá? O senhor acredita na restauração? O senhor acredita que vai haver uma restauração na igreja? Para mim, essa restauração, ela vem com esse grande cisma, entendeu? Não é necessariamente que se manifeste logo que o último ele sair. Pode ser que tenha um espaçamento de tempo e essa restauração se dê nesse período. E aí, posteriormente, ele se manifeste para nos perseguir. Para mim, não existe restauração melhor do que o brilho do martírio dos verdadeiros católicos, entendeu? Então, eu sou adepto dessa questão. Tanto é que o São Tomás de Aquino ele vai falar que depois da grande apostasia, né, já vem a perseguição do anticristo. Depois dela, entendeu? E depois da perseguição do anticristo, já vem o juízo. Claro que pode ter um espaçamento de tempo. Não precisa ser uma coisa literalmente um segundo após o outro, né? Tem um espaçamento. Mas agora, de grandes eventos históricos, que é a grande apostasia, que é esse período do mistério de iniquidade. Depois vem a perseguição do anticristo. Entendeu? E Nossa Senhora fala que o Santo Padre vai consagrar a Rússia. Como é que se diz? Nações serão aniquiladas. E no final das contas, o Imaculado Coração dela triunfará. E em Portugal conservar-se-á o dogma da fé. Como o senhor entende isso? E esses acontecimentos assim narrados. Tem gente que acredita que essas nações aniquiladas na Segunda Guerra Mundial, mas nenhuma nação foi aniquilada. Eu costumo interpretar as revelações privadas de modo assim, literal mesmo. Entendeu? Porque eu duvido que a Nossa Senhora iria ficar, né, com 3 pastorinhos falando de modo exegético. Entendeu? Ela fala de forma simples. Nações aniquiladas é literalmente nações aniquiladas, desaparecendo do mapa. E qual é o único poder militar que é capaz disso? Bomba nuclear, bomba atômica. E o anticristo seria o único que teria, né, essa maldade de fazer isso. Porque ele não se importa com ninguém. Ele é zero compaixão com a humanidade. Então ele não se importaria em fazer nações sumirem do mapa, nem que seja só de brincadeira. Entendeu? Na Segunda Guerra Mundial, lançaram bomba em Hiroshima e Nagasaki de teste. O que o anticristo não faria, então? Entendeu? Você só de escorregar aqui no botão. Tá ligado, a Terra já era. Entendeu? E a tecnologia que eles têm hoje, eu não duvido, com as novas formas de energia, tipo energia escalar, energia de pulsos eletromagnéticos, eles possam controlar climas, terremotos e até tsunamis e grandes catástrofes de inundações e tempestades. Acho que o ser humano imaginar poder fazer esse controle da natureza, que ele cria aparato tecnológico para isso, arma climática, essas coisas, tudo isso daí eu não duvido de nada disso, entendeu? Não duvido de nada disso, tá? Até porque, né, coisa pior já está em execução, que é esse mistério de iniquidade. Então isso aí não é nada. É verdade. Isso é o quê? É a arma que mata a gente, né? A arma que mata a gente existe desde sempre, tá? Pior é a morte da alma. Pior é a morte das almas. Pior é a morte da alma. Isso, para mim, é a coisa mais bizarra que tem, é a morte da alma. A gente vê, por exemplo, a gente anda na rua e vê assim, tipo, parece que você tá num jogo, né? E você tá vendo um monte de NPC. Assim, pessoas que estão preocupadas o quê? A minha única preocupação da pessoa é o quê? Se ela vai conseguir comprar o iPhone, ou com um namorado, ou então, né? Você consegue até prever, olhando para a pessoa, as preocupações da vida dela. Entendeu? E você parece que está de fora desse mundo conversando com ela. Então, isso para mim é mais bizarro. Isso para mim é mais bizarro. Entendeu? Você está vendo ali pessoas que não têm uso do intelecto, basicamente. Entendeu? É verdade. Houve um emburrecimento das pessoas. Um emburrecimento geral. Buscando prazer, conquistas materialistas, e acabou. E acabou tudo. Entendeu? É uma coisa muito niilista. É fácil você, uma pessoa que não tem fé católica, virar niilista só observando. Vai para uma praça e observa as pessoas vivendo. É fácil você virar niilista. Entendeu?
Então, para mim, isso é mais bizarro. Um continente como a Europa, praticamente. A fé na Europa praticamente morreu quase, praticamente. Você vai nos países da Europa, na França, vai na Holanda, vai na Alemanha, meu Deus do céu. Na Meu Deus. França, hoje em dia, se o René Guénon virasse político, ele ia virar rei na hora ali, entendeu? Ele ia virar rei. Igreja templos católicos sendo convertidos em bibliotecas, bares, academias, hotéis, tudo quanto danceteria, meu Deus do céu. A fé católica, você vê aqueles templos lindos, alguns centenários, alguns milenares convertidos nisso. Aonde está a fé do povo europeu? Que castigo, a perda da fé. Né? E ao mesmo tempo, você ser invadido pelos muçulmanos infiéis, que vêm em levas e mais levas e mais levas para a Europa. E a civilização europeia cavando sua própria sepultura, seu próprio abismo debaixo dos seus pés. E é humilhante essa vitória dos muçulmanos na Europa, porque eles só estão ganhando a gente procriando. Então, assim, a masculinidade já está morta, né? É só procriar e acabou-se, né? Eu tiro a cidadania lá e acabou, sabe? Então, assim, se pelo menos fosse uma questão, assim, uma invasão militar, com a questão do martírio, etc., seria uma coisa mais digna, mais honrosa. A gente vê a história de Balduíno aí com Saladino, não é uma coisa mais honrosa. Hombridade, né? Hombridade. Agora, perder a batalha por geração de filho, cara, isso é muito humilhante. Sinceramente, nessas horas eu não gostaria de ser francês, não, sabe? Porque quem está na França, por exemplo, o Alain Pascal, o Padre Olivier, o Alain Pascal, por exemplo, no livro dele Inteligência do Cristianismo, volume 1, ele fala que, né, o homem moderno, né, ele é como um macaco, né? Aí depois ele fala, sabe o quê? Não, na verdade, quem dera se o homem moderno fosse um macaco, seria até melhor. Ele chega a falar isso aí. Né, porque até o macaco até imita coisas boas. O macaco imita, e essa galera que está lá não imita nada de bom. O homem primitivo é mais inteligente. O homem primitivo, por exemplo, né, ele sabe se cuidar da natureza sozinho. E ele tem, entendeu? E ele tem noção de hierarquia, ele tem noção militar, ele tem noção de subsistência, ele pode ter 30 filhos, ele vai conseguir sustentar tudo. O pai ali é forte, né, faz uma caça o dia todo e consegue, né? Faz uma churrasqueira lá que acabou-se o negócio. Entendeu? Já o homem moderno é como? Meu Deus, se eu não tiver 10 reais, eu não posso nem pôr o pé para fora de casa. Entendeu? Porque alguém posso me acidentar com o carrinho, né? Alguém me rouba, perca a minha vida por conta de 10 reais. E eu preciso, né, ir lá para comprar uma carninha e tal. O homem moderno não tá, ele só chega lá, caça e acabou. Entendeu? E, enfim, todos eles são criados, né, tem noção de hierarquia, tem noção de tudo isso. Então, o homem primitivo, ele é infinitamente superior ao homem moderno, cara. É uma humilhação. Assim, ser a modernidade, assim, nascer na modernidade e ser criado na modernidade, para mim, né, é uma humilhação tremenda, sabe? Você vê como o ser humano foi feito, né? Adão, por exemplo, um domínio de todos os animais, né, domínio para subir a natureza. Você vê os patriarcas como Abraão, né, faz uma tenda, mas consegue ter um monte de filhos e sustentar todo mundo. Né? Você vê todos esses exemplos heróicos, né, de Gênesis, né, os reis, né, em crônicas, por exemplo, no Antigo Testamento, em crônicas, o exemplo dos reis, você se sente completamente humilhado. Né? Basta você ver Sansão, por exemplo. Né? Sansão humilha qualquer um desses bodybuilders por aí. Né? Lutou contra um leão, venceu. Né? Detonou todos os filisteus, né, para tirar a mulher dele daquele adultério. Um exército de 1.000 filisteus. 1.000 filisteus. Um osso de camelo. Então, é uma completa humilhação. Né? Ninguém pode assim, se regozijar de ser moderno. Ninguém. Né? A pessoa assim, sentir orgulho de ter nascido na modernidade, ser moderna, para mim já é sinal de que ela está querendo, né? Acho que ela está querendo, né, ser homem materialiter non formaliter, né? Que a alma é a forma do corpo. Acho que ele está querendo expulsar a alma do corpo dele, né? E ser meramente um animal. Ele só pode. Professor, eu queria, já estamos nos aproximando do final, eu queria que o senhor, se pudesse fazer algumas considerações quanto ao futuro da tradição no Brasil, porque o Brasil, claro que ele ainda não chegou no nível dos Estados Unidos, ainda está muito distante, porque a tradição dos Estados Unidos está muito mais enraizada do que aqui. Mas aqui é impressionante o crescimento da tradição. A resistência... O senhor fala, quais são os apostolados que o senhor está falando de lá? Eu estou falando
aqui no Brasil, eu fico impressionado com a resistência. Ela não tem priorados como, por exemplo, a fraternidade. Mas são missões e missões pelo Brasil todo da resistência. Porque nos Estados Unidos, quem domina é o sedivacantismo. Tem lá uns 4 bispos sedivacantistas, né? Tem, por exemplo, os da tese de Cássio e Chaco também, e ainda vão sagrar mais. Entendeu? E eles lá, mas lá, por exemplo, a fraternidade de São Pio X lá também é muito forte, né? Também. Eles vivem num pé de guerra contra a fraternidade lá. Não há uma certa tolerância entre eles, não tem mesmo quebra-pau mesmo entre eles. Não é? Rapaz. Quando o assunto é pegar fiel para a missão, vamos lembrar da questão do clero, né? Não, isso é vacantia, rapaz. É facinho, é só eles saem jogando bula para o quarto, e São Roberto Bellarmino, etc. Se não tiver um par da fraternidade que combata de frente, saiba desmembrar tudo isso, vai perder fiel. Vai perder fiel. Muitas das vezes, o que mantém, né, quando você está assim diante da subversão sede-vacantista, muitas das vezes o que mantém o fiel nos meios da fraternidade e nos meios da resistência do IBP é o que? A estabilidade sacramental. É isso que ainda mantém. Mas, se continuar somente assim, vão perder terreno. Por exemplo, aqui no Brasil, as missões sede-vacantistas só têm conhecimento, né? Numerosíssimas. Numerosíssimas. Tem mais missão sede-vacantista no Brasil do que resistência, fraternidade e IBP junto. Sério? Tem. Só em São Paulo, em quase todas as cidades de São Paulo, tem missão sede-vacantista. O Dom Rodrigo, ele roda o Brasil do norte a sul. Um homem só. Dom Rodrigo e ao auxiliado com mais algum padre. Às vezes ele vai sozinho, entendeu? Ele é bem missionário. Então ele vai, por exemplo, ele começa, por exemplo, aqui em Bragança, aqui no Pará, né? Tem mais de 200 fiéis na Bragança, tá? E vai para Nordeste, e depois vai para Centro, Sudeste e termina no Sul. Eles já estão no Nordeste também, já estão no Nordeste. Já, há muito tempo, desde 2018. Há muito tempo. Entendeu? E isso porque é só a missão dele. Ainda tem Parece que eles têm uma capela muito bonita, em Serra Dourada. Uma capela que eles pegaram semi-arruinada, eles reformaram, ficou muito, muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. E incomodava muito o bispo de Irecê, que eles estavam ali na região, na jurisdição de Irecê, e aí o bispo só fala mal, mas parece que a comunidade deles lá está crescendo muito. Pois é, entendeu? E ele se expõe demais, né? Então, né? E atualmente, por exemplo, o sede-vacantismo atualmente, né, não tem tanto padre doido como era antes, entendeu? Hoje em dia tem uns bem piedosos, tá? E isso atrai mais também. Então, por exemplo, né, o que tem que ser, por exemplo, para quem, por exemplo, né, assim, não quero que o sede-vacantismo cresça, e etc, etc. A primeira coisa é aprender a refutar, né? Se você for ver, por exemplo, as lives que eu fiz com o José Henrique, eu já dei a faca e o queijo na mão. A questão da bula do Papa Paulo IV, o padre Oliveira Rio já refutou. A questão da heresia manifesta e heresia notória, que eles não interpretam direito, também já está. Por exemplo, o que heresia manifesta? É você abertamente negar um dogma de modo pertinaz. Isso foi feito no Vaticano II? Negar um dogma? Se alguém negou a Imaculada Conceição? Não. Alguém negou de modo pertinaz? Não pode nada disso. Então, tem que do pontificado. A bula do Papa Paulo IV, segundo os próprios canonistas, né, do Código de Direito Canônico 17, eles afirmam que ela foi abrogada. E os mesmos canonistas que o Padre Checada usa, inclusive. Então, já acabou a base teológica aí. E para lapidar, a base filosófica e histórica também já está sendo exposta. René Guénon, Júlio Évora, Rama Komarasuami, né, que toda a base teológica do sede-vacantismo começou com Rama Komarasuami, que foi o mestre e professor ali do Padre Checada, do Semborn, do Bispo Kelly, né, do Monsenhor Dolan, que já faleceu, inclusive. Né? Então a coisa já está desmembrada. Agora, parte de quê? Dos fiéis absorverem tudo isso, estudarem tudo isso, né, e também o clero absorver tudo isso, estudar tudo isso, e se chamarem para a guerra teológica, utilizar. Porque, por exemplo, quando eu saí do sede-vacantismo, com essa argumentação, né, mais de 10 saíram comigo. Entendeu? Até hoje estão super convencidos. E hoje em dia, né, não estão mais com essa escassez sacramental. Né? Se tem ali BP perto, vai. Tem resistência, teve um, por exemplo, né, que ele nunca tinha comungado na vida. Né? Aí Dom Tomás foi lá para a região dele, ele foi lá com o Dom Tomás, entendeu? Então, né, tem que... e outra, nunca deixar com que o estudo, né, fique superior à busca da graça. A graça vem antes. Né? Isso aí é o princípio, né, da igreja como um todo. O senhor tem muita proximidade, o senhor é da resistência atualmente, não é isso? O senhor está próximo da resistência, não é isso?
Eu tenho proximidade com ele, sim, né? Mas assim, eu sempre falo, né? Eu não pertenço assim, eu sou fiel a somente aquele grupo popular, só frequento a missa alegre aquilo lá. Eu sou da postura do Padre Olivier Rio. O Padre Olivier Rio até em vários vídeos falou para mim, olha, todos esses, Fraternidade, Resistência, IBP, todos eles são católicos, ninguém é herege. E pelo direito canônico você tem, todo fiel tem o direito de pedir os sacramentos, entendeu? Então, é o que eu sempre falo, o sacramento que está perto de você, rito tradicional, você tem direito de receber, tá? Agora sim, eu tenho amizade com muita gente da resistência. Isso é fato, tenho mais amizade com eles, entendeu? Eu também. Pois é. Eu fico contente também com as missões, né? Que Dom Tomás também, Dom Tomás, ele realmente tá lançando a semente, né? De uma forma muito cheia de empenho e de esperança. A gente fica contente com essas coisas. E pelo Brasil todo, as missões da resistência também se espalham, né, como folhas ao vento. A gente fica muito contente. Exatamente. Até um tempo atrás, quem mais fazia isso era o Padre Joaquim, né? Ele que tinha mais missões. Deus o tenha. Era um homem excepcional. O sucessor ia ser o sucessor de Padre Jair, né? Mas quis Deus levá-lo prematuramente. Há uns anos atrás, a gente, na época, isso tem uns 5 anos para 6 anos, a gente fez uma carta pedindo para a fraternidade, na época, vir para Salvador e tal. Isso inclusive caiu na mão do padre que a diocese tinha feito para celebrar a missa tridentina, né? E, na verdade, ele celebra muito mal. E ele ficou muito furioso conosco. Vocês querem a fraternidade, vocês querem os cismáticos aqui. E aí eu me afastei, né? Da missa que estava acontecendo aqui, missa de indulto. Na verdade, eles queriam era afastar as pessoas de Monsenhor Lefebvre, né? Aí faz de qualquer jeito, com desprezo ao rito. Isso aí, eu até me afastaria, pô. A pessoa o padre ali tá fingindo rezar uma tridentina de indulto só para, né, tirar de muito mal celebrada, né? Porque isso daí é até um argumento contra a intenção sacramental dele. Entendeu? Porque parece que ele não tá, assim, fazendo ali só teatro mesmo. Entendeu? Só para convencer. Sabe que ele dá comunhão, ele ainda tá esse padre ainda usa máscara. Parece que tá na época da pandemia. E aí ele dá comunhão na boca do fiel, passa a mão num cálice com álcool, e aí pega de novo a hóstia. É esse o nível de insanidade que a gente tem. É triste isso. Rezar por esse homem. São clérigos que tem muito nojinho aí dentro do seminário dessas coisas. Tem muito nojinho. Rezar por esse sacerdote e pelos fiéis, né? Porque eu acho que a pandemia deixou muita gente que já tinha propensão para o desequilíbrio, desequilibrada mesmo. É muito triste isso. E o que eu posso recomendar mais para as pessoas, como o senhor recomenda? Procurem padres tradicionais, procurem padres da fraternidade, da resistência, né? E se você os meios da graça, estejam na graça, que isso aí é primordial estar na graça, entendeu? É primordial. Eu prefiro a resistência, mas se tivesse da fraternidade, não tivesse ninguém, não tivesse resistência aqui, eu iria na fraternidade. Não tendo resistência, mas aqui tem, eu vou. Eu me identifico com a resistência. Eu até beijo as mãos de Padre Jair. Eu queria estar no País Basco. Eu queria estar no País Basco para frequentar a capela do Padre Olivier Rio. É isso. Bem, meu querido, essa live vai ficar logo disponível para quem quiser assistir. Eu peço, por favor, quem estiver assistindo também aí, compartilhe, comente. Boa noite a todos. Misericórdia, misericórdia, tantos parabéns na missa nova, aí tem a paz de Cristo e parabéns. Parece um recreio, o rapaz colocou aqui. E acho que, professor Gabriel, posso faltar missa no domingo, pular? Responda. Estão pedindo aqui, a Rosiane. Olha, leia o breve exame crítico do cardeal Taviani e Baixo, são 2 cardeais da igreja, sobre a missa nova, e você vai ver que você já tem motivos suficientes, assim como esses cardeais tinham, para, não só no caso deles, não rezar a missa nova, como também, né, para não frequentar. Entendeu? Já são aí 2 autoridades da igreja, fizeram esse breve exame crítico, nunca sofreram nenhuma penalidade, nenhuma sessão canônica, nem nada. Entendeu? Então, aquilo dali já é o suficiente para você se afastar e buscar a missa tridentina. Ok?
aquilo ali já é suficiente. Mais aprofundamentos e mais aprofundamentos, bom, quem tem tempo e muita paciência para ler, recomendo, claro, a trilogia do Michael Davis, recomendo os livros também do Monsieur Lefebvre, que também são registros bons do que ele viveu na época, como, por exemplo, o que ele testemunhou diversas fórmulas sacramentais, né, lá na França, né, dos padres mudando a fórmula arbitrariamente ali, tá? Então, é muito bom você pegar assim, todo tipo de literatura que tem sobre o assunto, tá? E se formando cada vez mais. Mas só aquele breve exame crítico do Cardeal Taberni e Bate já é o suficiente. Inclusive, bastou ele para me convencer, bastou ele. Por último, Fernando Costa, ele fala que além da barulheira da Missa Nova e da conversa paralela, ninguém aguenta, é uma grande verdade. Missa Nova bem celebrada é um quadrado redondo. Pois é, você está lá para o sacrifício de Cristo, né, renovado de modo incruento. As pessoas estão lá para a festa. E o padre, se o padre, né, como diz o padre Oliver Rio, se o padre permite essa algazarra e faz as coisas de modo risível, você pode até suspeitar da intenção sacramental dele. Porque a intenção sacramental ela se dá no ato, quando você executa o rito da forma que tem que ser executado. Se ele começa a fazer pataquada e festa, isso já fere a intenção sacramental dele, ainda que ele seja validamente ordenado. Entendeu? Tem aí essa questão também, que é bem complicado. A última, o Pablo Salles, ele fala aqui que em casa eles assinam um material da indicação do Instituto São Carlos Borromeu. O senhor deve ter ouvido falar desse instituto também, não já? É um instituto que publica materiais de conteúdo tradicional para crianças de 2 anos até o 3º ano do 2º grau. Ele assinou e ele se agradou muito. Então, gente, fica aqui também a lembrança do material da editora Custódia Fidei e desejo a todos uma ótima noite, um ótimo santo domingo. Professor Gabriel, muitíssimo obrigado por sua vinda, sua generosidade. A gente adiou um pouquinho devido a compromissos meus do senhor, mas graças a Deus conseguimos encaixar essa live. Já fica convidado para uma próxima, quando tiver disponibilidade, eu vou entrar em contato. Muito agradecido, Deus abençoe, salve Maria, viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Ótima noite. Ótima semana. Tchau, gente. Um grande abraço.